Basquete. Está começando o Fox Sports. Chegamos, estamos no ar e olha só, galera, hoje é dia, abaixa um pouco isso aí, gente, hoje é dia de Copa do Nordeste aqui no Fox Sports, ao vivo, exclusivo, olha só, primeiro jogo da noite, 18 horas, Flávio contra Pascoal, Botafogo da Paraíba e Náutico, 18 horas, Copa do Nordeste ao vivo e exclusivo. Na sequência, Mano contra Pipo para variar, o time do Rogério Ceni, Fortaleza, contra o Santa Cruz, um clássico lá, o bicho vai pegar lá no Castelão, hein? E para variar, eu sou favorito contra o Facincani. Como sempre. Então hoje é dia de você que gosta de futebol, a Copa do Nordeste. Eu vou te falar, Pascoal, ontem eu estive em Fortaleza, que eu fui gravar aqui com o beijo com o Rogério Ceni. Assim, sua ausência foi justificada. Foi demais. Ontem, até porque domingo também tem São Paulo e Fortaleza e São Paulo. E a primeira vez na vida que o Rogério Ceni irá enfrentar o São Paulo. E ele tá meio assim, porque ele também não sei se não é a primeira vez que ele será homenageado por duas torcidas no mesmo jogo. Mas a vai ter um mosaico. Não permitiu que as duas torcidas estivessem juntas, né? Cada uma fará independentemente da outra a mesma homenagem. Ridículo. Mas a torcida do Fortaleza fará um mosaico para ele. E 10 mil ingressos estão sendo vendidos para a torcida do São Paulo, fazendo, não sei se é mosaico ou vou levar um bandeirão gigante. Rogério também é assim, sábado você vai assistir. Sábado você vai assistir. E olha, é impressionante, né? Como o povo do Nordeste é simpático, né, cara? O povo educado, bem-humorado, atencioso. É por isso que o Flavinho não pode ir pra lá, porque o Flavinho é o oposto de tudo isso. O Nordeste vai salvar o Brasil, é a chance. Onde você vai morar lá? Eu vou morar quando... Não vai, eles não querem. Eles já avisaram. Vai ter uma placa. Vai morar em Montevidéu, vai lá torcer pro Penharol. Montevidéu também é uma bela cidade. Em Punta del Este, que é lugar de playboy que você gosta. Do Espírito Santo com a Bahia já tem a placa. Proibido subir o Flavinho daqui. É demais. E a cidade que eu mais, a capital que eu mais gosto é essa aqui, é João Pessoa. João Pessoa, mas você vai na praia lá com o Pipo? Tambaba. A gente vai lá um pouco mais distante, é Tambaba, que é. Como é que é? Tambaba, gente. Tambaba. Por quê? Não, nunca. Tambaba é uma das grandes praias de naturismo no Brasil. Isso quer dizer o quê? Você vai pelado para poder ficar vestido na praia de nudismo. O Facincani vai com você lá? Pô, qual a chance dele uma... Fala, o que você quer? Posso contar, não? Conta, o que você quer? O Facincani, ele tem uma liminar para usar tarja na praia de nudismo. Não, e o Facincani... Ele tem uma liminar? Não, mas não é isso. Ele foi na praia, o Flavinho contou, e ele ficou, né, praia de nudismo, ficou nu. Aí ele tava lá com uma pessoa, um cara lá, e o cara falou pra ele, mano, você pode ficar nu? Ele falou, tô. Pô, desculpa, não reparei. Você que tá em casa aí, manda suas mensagens via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil e mandem WhatsApps 011 993 90 4545. Antes de chamar o destaque, põe de novo os quatro aí com as 4 camisas dessa semifinal bacana demais que você vai acompanhar. Hoje, 18 horas, então, ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports, Botafogo da Paraíba em Náutico, e na sequência, 21 horas, que jogão, Fortaleza do Rogério Ceni contra o Santa Cruz, tá bom? E agora, e quem tá chegando na Fortaleza hoje é o André Luiz, né? A camisa do Náutico. A camisa do Náutico, só mostra ali, Pascoal. A sua tem tem o loginho da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. É. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Vamos lá. Boa tarde, rapaziada! Quinta-feira, 9 de maio, e o Fox Sports Rádio está no ar. Porque o Arcos vai! Começamos com os destaques da Conmebol Libertadores. Você tá tão confiante? Tô confiante. Eu acho que o Flamengo, se classificar hoje, vai ser uma surpresa. Isso, cara. O Flamengo se é isso, o Flamengo hoje... surpresa se classificar, para com isso. Os caras vão te xingar aí na internet e você vai ficar nervoso. O Flamengo foi até o estádio Campeão del Siglo, dominou a partida, abusou do direito de perder gols. 44 do segundo tempo, 1-0 Penharol, cruzamento dentro da área, bate-rebate, chega lá o Pará. Teve para expulso, sofreu pressão no finalzinho, mas acabou com o fantasma da fase de grupos e avançou às oitavas de final como líder do grupo. Essa é a galera do avião. O rubro-negro já voltou ao Brasil com muita festa no avião. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Emocionou a todos.
O Palmeiras deu o troco com um gol de Scarpa e venceu o São Lourenço no Allianz Parque. Com a vitória, o Verdão terminou como líder geral, além de ter o melhor ataque e a melhor defesa da Libertadores. Destaque da partida, Felipe Melo falou após a vitória. O futebol de hoje, nós tivemos um exemplo claro do ano passado, na qual nós tivemos também o primeiro lugar no geral. E por um descuido de 10 minutos a gente perdeu a Libertadores. O Verdão foi beneficiado com a derrota do Cruzeirão cabuloso em pleno Mineirão para o Emelec. Mas às vezes a gente perde e talvez seja bom para aprendermos determinadas coisas, para estarmos preparados lá na frente. Em Porto Alegre, o Grêmio enfrentou a Universidade Católica, precisando de um ponto para se classificar. Mas o Imortal não sentou na vantagem e venceu com muita tranquilidade os chilenos. A gente respeita todo mundo, mas pergunta lá para quem está em primeiro lugar se querem pegar o Grêmio. Nós respeitamos. Nós não tememos ninguém. No Campeonato Brasileiro tem novidade na Colina. Pois é, o Pão fechou, voltou a trabalhar. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco, chega para dar um gás no time Cruz Maltino e já falou que quer se tornar um ídolo do clube. Também vamos falar da semifinal da Champions League. Tottenham e Ajax deram um verdadeiro show. Mas o grande astro da noite foi o brasileiro Lucas Moura. Fez 13 e classificou os ingleses. Lucas é o único brasileiro a conseguir um hat-trick em uma semifinal. Ainda na Europa, hoje é dia de Europa League nos canais Fox Sports. A dupla inglesa Arsenal e Chelsea está mais perto da grande final. Falando em semifinal, hoje também é dia de Copa do Nordeste. Tem ainda informações do Corinthians, que encara o Grêmio sábado em Itaquera. Enfim, assunto e polêmica não vão faltar. E nesta quinta-feira, resgatamos imagens das férias do Pascoalzito, em um sítio no município mineiro de Ressaquinha. Veja que susto o Pascoalzito flagrou com a sua filmadora Super 8. Um susto triplo. Sim, 2 bois assustados e o amigo do Pascoalzito também. Parabéns pelo momento, Pascoalzito! Essa imagem pode lhe render algum prêmio no jornalismo. Afinal, nunca vimos bois e um homem tão sincronizados. Tinha mesmo de ser um amigo do nosso Oswaldo Pascoal. Vai que é sua, Pascoalzito! Onde você achou isso? Bom, rapaz, falar um negócio pra você, sério. 2 touros assim, um de cara pro outro, e você no meio, eu já tinha subido na árvore. Claro. Onde você achou isso aí? Não sei, os rapazes sempre... O teu amigo estava tentando acalmar um touro, é isso, Pascoal? Agora, o teu amigo estava tentando acalmar um touro. não, ele tava acalmando o touro branco. Ele tava ali, ó. Calma aí, filho, calma aí. Aí, tá chegando. Aí o marrom veio, vão de frente, você fica então, no meio. Ver de novo. Olha lá. Segura aí, filho. Opa! Aí não. Aí não. 2 touros cagantes. Você tá louco? Eu nunca vi touro com medo desse jeito. Agora, deixa eu falar, isso foi ontem. Isso aí o Pascoal filmou. Isso aí o Pascoal filmou nas férias. Mas ontem, aqui no Rio de Janeiro, um boi castrado, segundo a pessoa falou pra mim, também se assustou, não foi? O tonto tava andando na rua, saindo aqui da porta com o celular. Pra variar, né? Ele não larga isso. Eu tinha vindo de carro, devagarzinho, cheguei do lado dele, meti a mão na buzina, ele deu um pulo, aí saiu correndo atrás de mim. Burro, vai correr atrás do carro, Chuco, a pé. Você se assustou mesmo? Não, eu queria chutar a porta. Aí ele ia tomar um susto. Na hora que ele visse a fatura da porta. Aí ele ia tomar um susto. A lâmpada custou 3. Só a lâmpada 3. Mas você tomou um baita susto mesmo? Cara, tava indo almoçar, distraído. Eu chamei esse retardado pra almoçar e não quis. Tá bom, vou almoçar sozinho que eu tinha que voltar pra fazer. Posso falar o negócio todo? Bom, aí eu tô andando, de repente. Normal! Mano, não é que ele fez uma buzininha assim, bibi. Cara, deu um pé na buzina, ele deu uma solada na buzina. Ele deu um pulo. Lógico que eu dei um pulo. Trouxa. Bom, vamos fazer assim, antes de ir pro intervalo, os aplausos. Maurício Gomes, tamo junto! Maurício! O Mano cruzou com o Flavinho. Um abraço que nos assiste lá em Miami. Só uma coisinha. E ontem você acertou tudo. O que eu errei? O time nem classificou, o seu time nem classificou. Jogamos nada.
Jogamos nada. Chora, não vou ligar. Não jogamos nada. Nós vamos. Mamãe, um beijo pra minha mamãe querida. Mamãe hoje faz 85 anos. Parabéns. Parabéns pra dona Rebeca. Parabéns, dona Rebeca. Será que funcionou o presente? Ele falou dona Rebeca. Mamãe, parabéns, um beijo, mamãe. 85, minha mãe. Que bom, hein? 85. Graças Bem, a Deus. meu. Bem pra caramba. Graças a Deus. Mamãe, tamo junto. Você que tá em casa aí, manda suas mensagens pelo Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Eu sempre me comovo com essas coisas. Mandem seus... Você não se comove com nada. Me comovo, sim. Em família, ele falou. Em família. O Flavinho vai sair de dentro de um bolo. Um bolo Puma. Pode ser. Tamanho pra isso ele tem, né? Vamos, ou ele vai estar em cima, né? Com a velhinha onde eu vou botar o fogo nele. Benja, é isso? E você manda seus WhatsApp 011 99390 4545. Uma salva de palmas para Flávio Gomes. Que ontem falou qual foi a frase? Vai ser uma grande surpresa. Grande surpresa o Flamengo se classificar. Aí eu falo Vocês hoje. ficam Foi com uma esse negócio grande aí. surpresa o Flamengo. O Flamengo massacrou o Penharol. Foi uma grande surpresa o Flamengo massacrar o Foi uma Penharol. grande surpresa o Flamengo não enfiar 6. Não, foi uma grande surpresa o Que era pra enfiar de 6 ou 7 O que mole. você falaria pro Vitinho depois do jogo? Pro Gabigol. Não, o que o Flamengo perdeu de Vitinho. gol. E o gol do Gabigol O com 1 Flamengo minuto de jogou jogo? bem, foi uma coisa incrível. O Gabigol, a bola, aquele é o lance do Gabigol. Produção, Porque a tô bola veio falando no do pé Flamengo. bom. A bola... Uma vez, vamos lá, vamos ver. Olha esse lance aí, ó. É o lance Esse foi do pior que o Gabigol. do Vitinho. Sabe por quê? Foi. Sabe por que é o lance do Esse aí Gabigol? ele domina a bola, o goleiro sai pra abafar. Isso, ele bate no pé Ele e vem no pé bom o dele Vitinho no é esquerdo. Ó. sossegado. Era pra fazer o gol. Tirou demais, botou fora. O do Vitinho é mano a mano. É, o Vitinho é... Mano a mano. O Vitinho ainda tava fora da área, Se gente. ele dá um tapa do lado, ele tira o goleiro. É. Se ele vai pra cima do goleiro, ele dribla o goleiro. Ele pode fazer Qualquer coisa. algumas opções. Ele tinha algumas opções. O Viatri foi o cara que se virou um pouquinho melhor dentro da grande área do Flamengo ao longo da partida. O centroavante era a única opção. O Flamengo amassou. Eu contei 9 possibilidades do gol, mas eu não contei as outras, as que passaram mais ou menos perto. Essa daí é uma que eu Foram contei. muitas chances. 9 o Flamengo teve. Se o Flamengo tivesse 9. aproveitado a metade, tinha goleado o Penharol. Ah, mas Vem cá, ô, tranquilamente. O Penharol pega quem na próxima fase? Ninguém. Não É pra Sul-Americana. Nossa, porque o futebol uruguaio, porque o Penharol... Olha quanta estrela tem no escudo. Nossa! Ah, tá aí, ó. Fica com as estrelas. Qualquer Cadê o brasileiro que E cadê o vencer- público? Cadê a torcida Qualquer do Penharol brasileiro também? aí foi interditado. Por quê? Por causa do jogo do Palmeiras, daquele jogo do Palmeiras. E esse é o setor da torcida visitante um pouco mais à esquerda. Qualquer brasileiro que ganhar essa Libertadores, eu acho que esse ano ganha, porque até pela quantidade, não vai alcançar sequer, vai ficar perto do Penharol em número de títulos. Mas não é isso que estamos discutindo, ô Benjamin. Temos que discutir, sabe o quê? Espera um pouquinho. O Se Flamengo o ontem, Grêmio ganhar, ele vai pra 4 títulos. então vai ficar perto do Penharol. ficar perto. Nenhum alcança. O que o Flamengo jogou ontem, eu acho que merece muitos elogios, inclusive elogios ao Abel, porque o Abel vem sendo muito criticado, né? Pela torcida e tudo mais. O Flamengo não se acovardou, conseguiu a classificação de uma forma tranquila, porque resolveu jogar bola, porque não resolveu ficar esperando o Penharol atacar. Foi tranquila naquelas, né, Flavinho? Por mais que ele não tenha que no sofrido fim- talvez uma grande chance de gol, mas aquela expulsão do Pará deixou todo mundo foi meio tenso, cabreiro, digamos. né? Foi um pouco mais tenso Com do 19 que minutos precisava, foi tenso. mas foi tenso, mais tenso do que precisava, porque o Flamengo perdeu muito gol, Sim. né? E porque, é claro, que correndo o risco de tomar um gol, e um gol acontece. Quando você está jogando ataque contra defesa, você disse ontem que o pode Flamengo bater a ia bola em tomar um alguém. gol. Falei, porque o Flamengo Você vem falou que o tomando Flamengo ia gol. tomar um gol. Eu errei tudo. Mas não tem problema errar tudo. Normal. É normal. É normal. Olha, o Divino Augusto... Eu acho que o Flamengo está de parabéns pela grande partida que fez. Agora, se perder gol do jeito que perdeu no mata-mata, é muito perigoso. Então, o Divino Augusto... E não era pro segundo amarelo pro Pará nessa jogada também, O não. o Divino Augusto manda um Twitter Cara, aqui para o falando o Flamengo. seguinte: olha, o jogo do Flamengo ontem me ensinou 4 lições. 1, precisa treinar a finalização. 2, Arrascaeta é titular absoluto. 3, precisamos de laterais urgente. 4, de infarto no morro. Mas olha, infarto... Mas as 4 lições do Divino Augusto estão certas? Treinar a finalização, Arrascaeta é titular absoluto, precisamos de laterais urgentes. Precisa caprichar. Ô Benja, o Flamengo fez um jogo extraordinário. Foi o maior jogo do Flamengo nessa temporada. E não ganhou. Foi. Tá vendo como é engraçado? Como é que é o futebol? O futebol é assim. Podia ter tomado um gol no final? Podia ter tomado um gol no final. Foi o melhor jogo do Flamengo na temporada.
foi não pode fazer um gol desse. o volume. É só driblar o goleiro. Escolhe o que quer fazer. O atacante Custou hoje no 10 Brasil. milhões de euros. O atacante no Brasil ele tem medo de driblar o goleiro. Não sei porquê, ele tem medo de driblar o goleiro. Dá uma olhada no banco, a reação do banco. Ó. O Flamengo fez o melhor jogo dele na temporada. Concordo com o que o Flavinho falou. A gente tem que exaltar aqui o trabalho do Abel. Eu mesmo ontem tinha falado assim, será que não tem que criar um fato novo? 3 zagueiros, a pressão vai ser muito grande. Lá no campeão del siglo. Ele não. Ele falou assim, não, eu vim aqui com o meu time para jogar bola e fez a escolha correta. Foi de encher os olhos a atuação do Flamengo. Mas o que mudou foi de cortar o coração esse time ter saído de campo com um 0x0. Seria de cortar era pra ter mais saído, ainda se tivesse sido toma um gol numa bola, como é que você chama? Bola vadia. O Flamengo ontem era para ter enfiado uns 4, 5 no Penharol. Era para ter sido um resultado histórico. Agora, é esse Flamengo que a gente busca. Quando a gente vem aqui e critica, por que a gente critica? A gente critica para ver se o Flamengo atinge esse estágio. Claro, faltou o gol, óbvio. Faltou o gol. Mas a gente sempre critica em busca. É linda. O Flamengo várias vezes chegou com toques de bola, com bolas em profundidade, chegou na frente do goleiro do com Penharol. Variações pela direita, por dentro, bola trabalhada. A Arrascaeta jogando muita bola, o Everton Ribeiro também. Pra mim foi o melhor em campo. Bem. Exato. Você viu quem foi, ô Pipo? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem. Everton Ribeiro. Que bom. Os dois foram muito bem, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Vou falar uma besteira aqui pra vocês. Do jeito que o Felipe Coutinho tá jogando mal... Oram como ele. Eu acho que é melhor... Não, o Arrascaeta não pode ser convocado, Pascoal. Ele é uruguaio. Everton Ribeiro. Do jeito que o Felipe Coutinho tá jogando mal, olha no Everton Ribeiro, ué. Ontem o observador da seleção, Lázaro, foi lá ver o jogo do Flamengo em loco, esteve em Montevidéu, pelas informações para ver 2 nomes, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Os 2 nomes que interessam. Tem o Gabigol também. Então o Everton amassou o jogo. O Everton fez da bola uma ervilha. Ele amassou a bola. Ele jogou demais. O Arrascaeta jogou demais. O Flamengo desperdiçou uma enormidade de oportunidades. Às vezes o futebol cobra isso. É que o Flamengo não teve esse tipo de cobrança no jogo de ontem, mas o futebol cobra tantas chances desperdiçadas. E o Flamengo ontem conseguiu. Quando o Pará foi expulso com 19 minutos... Foi justa a expulsão pra você? Eu acho que foi justa, porque ele já tinha amarelo. Imagina, ele tomou o segundo cartão amarelo. Libertadores, era lance a parte. Aquele lance não estava amarelo nem aqui, nem na Pascoal, esse lance, se fosse no Maracanã, o cara não teria dado o segundo amarelo pro Pará. Deu porque era no campo do Penharol. Esse lance em Libertadores, ninguém dá cartão. O primeiro cartão e se bobear, o cara nem falta dá. O primeiro cartão do Pará, Sormani, foi um lance merecido, porque ele agarra o jogador. Isso. Ali tudo bem. Agora aquela trombada que ele deu, Pascoal, um lance de frente, eu acho pela bola. Pelo segundo, como é cartão amarelo... Mas o Pascoal, não foi nem uma entrada tão forte. Esse é o cartão amarelo. Esse é o cartão amarelo. Foi merecido, fato. Mas aquele segundo, ele dá uma trombada no jogador do Penharol. E aí, vamos falar a respeito da postura do Flamengo? Porque só uma coisinha, só pra terminar, até lembrei agora. E pra terminar o jogo, os caras do Penharol queriam brigar de novo. É duro, eles não sabem. E teve pra variar ofensas racistas, imitando macaco. Era aí que eu queria chegar. As mesmas coisas de sempre. Não mudou nada. Então o negócio é o seguinte. Não excluírem um time desse da Libertadores, mano, eu acho que isso vai continuar. Mas eu também acho, Flavinho. Infelizmente, na América do Sul, atitudes como essas são talvez aceitáveis por parte da Conmebol. Vamos multar. Vamos identificar. Teve aquele jogo do Nacional também, que o torcedor no meio-campo também fez a mesma atitude na lá. Uma multa. Mesma coisa. Então, atitudes como essa, imbecis como essa, passam impunes aqui perante a Conmebol. Mas vale a pena, ao invés de ficar dando moral para um cretino, um babaca desse aí, vale a pena a gente falar a respeito da postura do Flamengo em campo. Ontem, quando a gente estava falando, olha, o Flamengo precisa mudar algumas peças, não, precisava realmente mudar a postura. Ter aquela fome que muitas vezes exige-se de um time campeão. O Flamengo falou isso aí ontem. O Flamengo mostrou essa vontade, Sormani. Mostrou. É isso que o Flamengo precisa impor dentro de campo em todos os jogos. Porque, por mais que tenha sido o melhor jogo da temporada, eu concordo, Sormani, foi o jogo mais importante até aqui também. Porque em outros jogos que o Flamengo possa ter jogado bem, não teve o mesmo grau de importância desse jogo de ontem. Então, cabe ao time do Flamengo mostrar que realmente ele é um time constante.
E aí entra aquela seara, né? Olha, mas o Abelão, se numa dessa o Flamengo toma um gol no final, era o dele que estava na reta, fato. Ele disse na entrevista coletiva, ele falou, Verdade. se perde hoje, quem é o responsável? O Flamengo deu uma aula ontem, passeou, só não teve a competência de fazer o gol. E aí eu acho que tem que treinar assim, aí o telespectador tem razão, eu concordo com ele. Um time do tamanho do Flamengo, com a qualidade técnica que tem o time do Flamengo, não pode se dar o luxo de perder aí 9 chances claras de gol sem marcar um gol na partida. Nesse ponto, Isso daí é falta de pontaria e é falta de treinamento também. Eu acho que é displicência. Treinamento, os caras treinam todo dia, ué. do jogo. Respeito. O Vitinho, Facincani, eu achei que faltou mais confiança do que sobrou displicência pra ele. Foi ali, sabe? Faltou confiança pra ele. Vou fazer o gol, sabe? Não achei que foi displicência, não. Displicência se ele quisesse dar de chaleira na cara do gol. Ele não fez nada. Ele explicou, você viu a explicação dele? Sabe? Você viu a explicação dele? Eu pensei em dar por cima do goleiro, etc e tal. Não tem capacidade de fazer gol com a bola rolando, vai querer dar por cima do goleiro. Sabe? Então, assim, com todo respeito, calma. Por cima não. Acho que o Flamengo fez um bom jogo. O cara é horrível. Não faz gol de nenhum. Flamengo fez um bom... fala com todo respeito. Entendeu? O Flamengo fez um bom jogo, ponto. Bom jogo, ponto. Bom jogo, melhor jogo da temporada. Atropelou, Bom jogo, desculpa. Atropelou. Gente, jogo melhor jogo da temporada, coisa espetacular, foi o que fez o Tottenham contra o Ajax, foi o que fez o Liverpool. Mas o Flamengo Gente, você tem um recado. Comparar é a mania nossa do Brasil. Não, mas é nossa não, ninguém comparou. Porque isso que recalque, esquece o outro jogo lá, pô. Tá falando desse jogo aqui. Infelizmente, o que a gente apresenta aqui no Brasil é muito pouco, né? Isso é outra história. Mais que a gente vê. O Flamengo jogou muito bem ontem. O melhor jogo do ano, cara, não é possível. A gente também tem que tentar, às vezes, se colocar um pouco na realidade e cobrar isso. Porque o Everton Ribeiro foi o melhor jogador. Ele não admite. O Willian Arão arrebentou com o jogo. Sabe? O Diego entrou muito bem. Arrebentou aonde? O que é arrebentar? Arrebentou com o Lucas. Terminou o jogo lá dentro como zagueiro. Mas que ele ficou de bola de cabeça ontem desde o primeiro tempo. Fica a equipe dele 2x0. Isso é arrebentar o jogo. São realidades diferentes. O Flamengo não disputa a Champions League. Tudo bem, mas a gente tem que traçar um comparativo com a boa. Mas não precisa traçar comparativo. Mas que recalque. Nós estamos falando da Libertadores. Então, mas eu tô falando, mas dá pra você jogar, dá pra você apresentar esse tipo de futebol. Olha, pega o orçamento de um e de outro, não tem comparação. Mas sabe o que causa estranheza? Ontem o próprio Facincani falou, jogo extremamente duro. O Flamengo terá uma vida dificílima no Uruguai. Aí classifica. Mas ele acertou o resultado, ia passar com empate. Mas dava a impressão que ele estava fazendo uma campanha própria Penharol. Olha, diante das dificuldades, o Flamengo tá ferrado, o Flamengo não joga nada fora de casa. Aí chega lá, o Flamengo moe os caras, atropela e você não vai. Pera, tá todo mundo falando junto. Peraí, são duas coisas diferentes, ô Pipo. Porque o futebol jogado lá fora é outra coisa. Nós estamos discutindo a atuação do Flamengo. E foi excelente. Porque se for assim, então a gente não vai poder falar do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. A gente não vai poder falar de ninguém. Então vamos fazer um programa de futebol europeu. Eu não consigo supervalorizar o que eu acho. Não é questão de supervalorizar. O Flamengo ontem era um jogo de vida ou morte. Claro. O Abelão tinha falado, era o jogo do semestre. Era o Penharol, que você fala tanto, que você falou ontem que jogo difícil. Não, foi ele que falou. Então, falei, você falou que ele falou jogo difícil. Não, eu achei que o Flamengo foi. O Flamengo classificou. Eu falei que ia classificar. Jogou muito bem. Mas qual foi? Foram 9 situações de gol clara. Você não pode ser, isso é um recalque teu, não, cara. Não tem recalque chega nenhum, recalque nem eu. Acho que é. Tivesse perdido. Se é um time europeu, tem 9 chances ainda. Se classifica como jogou o Flamengo, o senhor tá soltando o rojão de madrugada na praia. Mas jogou bem, jogou muito bem. Jogou bem, como é que cara? O time cria 9 chances claríssimas de gol, não marca um? Fala que o Everton Ribeiro não ataca a bola. Foi mal nas finalizações. Pô, só, você que gosta do resultado, um time que não faz gol não vai servir pra nada. Sim, mas ontem eu que gosto do resultado. Sim, mas eu gosto de resultado. O Flamengo classificou. Então, você gosta de resultado. Agora, se chega no mata-mata e fica com 2-0, a gente não sabe o que vai acontecer. Espera. E se o Flamengo for campeão da Libertadores? A gente falando aqui que a todo momento poderia tomar um gol e ser eliminado. Então, assim, jogou, sabe, com... O Tottenham que você achou maravilhoso, tava perdendo de 2-0. O que acabou? 3-2. O que acabou? O Flamengo classificou. Teve desempenho. O Flamengo também. Por que o time que toma 2-0 do intervalo e termina 3-2 classificado consegue classificação? Porque ele teve desempenho. E o Flamengo não classificou, não teve desempenho? Quase tomou um gol fora de casa. Quase. Uma chance, os caras tiveram uma chance. As outras passaram do jeito que vocês falam que jogou. Do jeito que é o melhor jogo do ano e o time não faz gol, desculpa, pra mim, eu concordo. E aí ele fala que eu sou melhor jogo do ano, o time não faz gol, eu sou, olha, com todo respeito. Não, hoje... Eu acho assim, acho que... Você não viu o melhor time do ano, o time... Pra mim, melhor jogo do ano, o time tem que ganhar de 2, 3-0, atuação convincente. Tá dizendo, faz algum sentido, até pro
Não, você não precisa traduzir o que ele fala, não. A gente tá entendendo. Porque ele queimou a língua, ele quer ir pro lado dele. Não. Até para os resultadistas, como o Benjamin, o que o Facincani falou faz sentido. Faz sentido. Se o melhor jogo do ano, o resultado é um 0-0, você tem de chamar a atenção. O Flamengo classificou. Deixa eu falar, não, mas eu sou resultadista. O Flamengo classificou. Deixa eu falar. Se você vai ficar só repetindo. Mas você me citou. Mas classificou, então a gente não debate nada. Mas você falou, o Benjamin que é resultadista. Ok, classificou. Preste atenção. Falou. Ele não falou? Preste atenção, as frases têm sujeito, predicado, verbo. Não parece. Conclua o texto, vai lá. Tem um monte de coisa. Então não me cite. Põe só minha sigla. Até para os resultadistas, vírgula, aposto, como o Benja, vírgula. Se o melhor jogo do ano de uma equipe tem como resultado um 0-0, alguma coisa de errado aconteceu nesse jogo, claro. Aconteceu, a falta de pontaria. Pode fazer uma pergunta? Não, ainda não. Teve um jogo do Paulista que foi 0-0 e todo mundo falou que foi o melhor jogo do campeonato. Sim. Você lembra qual que foi? Não estou dizendo... Corinthians e Santos foi 0-0, Benja, eu não estou dizendo que não foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Foi. Mas, ok, foi o melhor jogo do Flamengo do ano, o Flamengo classificou. Isso eu estou falando, foi o melhor jogo do Flamengo do ano. Ok. Mas o que o Facincani está ponderando, senhor Mano, eu acho que faz sentido, é que se o melhor jogo do ano do time, no melhor jogo do ano do time, o time não conseguiu fazer um gol, alguma coisa de errado aconteceu Tem, nesse a jogo. melhor jogo do Flamengo. A falta de pontaria. Mas, gente, pelo amor de Deus, mas isso não significa que esse foi um bom jogo. Foi um ótimo jogo do Flamengo. O volume de jogo do Flamengo foi uma coisa impressionante. O time criou 9 oportunidades. Não é que é bola chutada de longe, que bateu na trave, não. O Flamengo criou 9 oportunidades. Chegou na cara do gol. O goleiro do Peñarol foi o melhor jogador em campo. Ninguém está dizendo o contrário. Acho que tá. Do jeito que vocês estão minimizando. Exato, vocês estão minimizando. Diminuindo a atuação do Flamengo. Fez um bom jogo. Não estou diminuindo. Gente, pelo amor de Deus, faltou um gol, é verdade. Mas você vê que é um time que mostrou rendimento, que se continuar nessa toada, no próximo jogo, a tendência é fazer gols. Então, aí porque o mais difícil é você criar oportunidades. Ainda mais quando você joga uma escola como a Uruguaia, que sabe se defender, os caras se postam em linhas bem compactadas, é difícil você criar. E o Flamengo teve um toque de bola tão envolvente, os jogadores jogaram tão bem, que eles saíram na cara do gol toda hora. Você vê futebol. Toda hora. Faltou a finalizar, faltou colocar a bola pra dentro. Tudo que você está falando. Não. Então eu não posso dizer que esse jogo... Eu não posso dizer que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo fez um jogo excelente. Acontece o seguinte... Ainda mais se confrontaram com o que ele vinha jogando. O seu Felipe Facincani, quando é o Flamengo, é o seguinte... Não tô achando. Você pode ver, o Everton Ribeiro joga pra caramba? Não vi. O William Arão joga pra caramba? Não vi. Aí daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras ganhando de 1-0 ontem. Ele vai falar, o Palmeiras foi maravilhoso. Jogou o quê? O que ele fez ontem? O Diego entrou bem pra caramba. Inteligente. Segurou a bola, cavou falta, matou o jogo. O meia, o camisa 10, que entra em campo pra segurar a bola. Claro, no finzinho do jogo ele precisava fazer isso. É uma treinice. Por isso é que perde Libertadores. Chamou de pobre. Porque não tem matéria. Pobre, futebolisticamente falando. Fala que o cara que jogou bem, ele entra pra segurar o jogo. É malandro, sabe jogar bola. Meia de criação, o cara que segura. Quando ele não gosta do cara, ele arruma um monte de explicação. Pela experiência que ele tem. Claro, ele entrou pra fazer isso. O cara tem que entrar pra fora de casa, dar um passe com clareza, colocar o companheiro na cara do gol pra fazer o gol. Aí o Willian vai fazer 14 gols no jogo e ele vai dizer por que não fez 15? Nada mais. Desculpa, gente. Entendeu? Normal. É um negócio. Recalque. Melhor jogo do ano é quando o Flamengo vence o Cruzeiro por 3-1 no Maracanã de virada com autoridade. E isso é o melhor jogo do ano. Ganha, faz gol. O Flamengo jogou mais ontem. Isso é o melhor jogo do ano. Depois eu que sou resultadista. Não é resultadista. Tá vendo? É desempenho. Não. Se sou eu, Não dá pra comparar o rendimento do Flamengo naquele jogo contra o Cruzeiro com o rendimento de ontem. Você tem que comparar ontem foi muito melhor. É esse rendimento que você tem que comparar. É o time que cria e faz. Não o time que cria e não faz. O time tem que criar e fazer. Mas você tá discutindo só criar não serve pra nada. É, exatamente. Ele não tá Exatamente. Não. Por vez. Explica pra ele. Rendimento com aproveitamento. Mas essa é a soma do futebol. Mas não dá pra comparar. Posse de bola não serve pra nada se você não faz gol. Ou você faz gol, ou você faz gol na posse de bola, ou não adianta nada. Mas eu faço assim, não adianta nada. O Flamengo nem só viver do resultado, nem só viver da posse de bola. Mas eu faço assim, o Flamengo não estava jogando bem. O problema dele é o Flamengo. Ele construindo em diversas oportunidades. Ele criou bem. Olha, ele não quer te ouvir. Mas normal. Vocês não querem me ouvir, eu também não ouço vocês. Não, a gente tá ouvindo você, mas não tá concordando. Eu também não concordo com vocês. Mas, ô Facincani, qualquer argumento que você use hoje pra não elogiar o Flamengo na partida de ontem... Desculpa. É recalque, cara. Não tem recalque nenhum. Recalque sim. É enxergar um pouquinho de futebol, só isso. E se você não viu
Falou aí, o Charles Miller. Falou o quem não conhece de bola é você. Sou mesmo. Quem não conhece de bola é você. Desculpa. O time do Flamengo ontem passeou no Uruguai. Inclusive você Claro, mesmo eu vi, durante realmente, o Fox foi um passeio, Rádio. 0 a 0. Peraí, você Passeio. falou, eu ouvi. Eu vou agora guardar você isso, deveria porque ouvir quando eu falo, você usa contra mim. Eu vou guardar. O Flamengo ontem, Eu na guardo. partida contra o Peñarol, que inclusive Chateado. você disse que seria extremamente difícil, que o Peñarol poderia eliminar o Flamengo, que o Peñarol jogando em casa era inclusive favorito. Não, isso eu não falei. Peraí, Ele deu o partiu resultado daí. certo, ele acertou o resultado. Ele falou que ia falou, ser- eu falei que ia ser empate. 0 a 0. Tanto que, Ele acertou o resultado. eu só falei, então, alertei que ia ser um ele jogo tá com o pé complicado na mesmo. canoa. Não, Porque porque ele tinha feito um baita discurso, dando a Contra. impressão que o Peñarol se classificaria, aí depois no final, mas eu acho que o Flamengo avança. Eu falei, ué, mas ele fala Não, das duas avança coisas. você tem Se o que- Peñarol... Desculpa, se eu tenho um pouquinho de argumento para explicar dos dois lados e você não tem, O negócio então é o você seguinte, fica com a sua limitação que eu fico com a minha. Peraí. Limitação? Limitação é um cara, mas é que tá, isso mostra que você é um cara extremamente recalcado, tá certo? Recalque nenhum, enxerga Fato. futebol. Recalcado, não sabe nada de futebol, porque um cara Eu que fala sei do muito de Flamengo no futebol, jogo mais bola que você. ontem. Bem mais. Ouça. Dá pra ouvir ou não dá pra ouvir? Exatamente. Só você fala assim, Cani, você é um cara que muitas vezes não tem argumento e você começa a Não, eu tenho muito tentar argumento, por interpelar isso que eu os outros. falo mais. Pelo contrário, Porque eu dou 10 argumentos. eu duvido O seu que você argumento tenha é que visto é passar o jogo. o carro em cima dos outros. Eu duvido que você tenha visto o jogo. Primeiro. Não, eu vi o jogo. O meu argumento, o meu argumento é dar 10 coisas que você ou não conhece de bola. Ué, mas aí que tá. Se eu não posso dar minha opinião aqui, eu ouvi atentamente todo mundo falando, inclusive as bobagens que ele falou. E agora eu não posso Quem fala replicar. bobagem é Eu você, posso que replicar o único sim. argumento que você O tem pra negócio é o explicar seguinte, futebol é que o outro time tem que passar por cima do outro. Fraco. Argumento Só isso. fraco e raso. O teu é bem cara que pequeno. fala. Peraí, parou. Tá chato. Sem troca de ofensa. Mas não dá pra falar. O argumento dele nem na primeira série, pessoal. Não, chega. Parou. Você que é muito limitado. Você é muito limitado. Não precisa de Ibope. Parou, gente. Vocês estão no programa de televisão, pô. Peraí. Calmou. Começou a falar bobagem. Pera, parou, mano. Quem fala bobagem é Calma, você, chega. desculpa. Chega. Valeu um pouquinho. Chega. Pra falar isso que você fala, melhor não. Eu vou tirar os dois do ar, hein? Eu tô falando sério, hein? Vai te fazer bem. Eu vou tirar os dois do ar, hein? Te juro por Deus, vou pedir pros dois sair do programa, cara. Vocês estão loucos, velho? Que isso? Vamos mudar o assunto. O Abelão, vamos ouvir o Abelão? Vamos ouvir o Abel. Ô, Marcel, vamos ouvir o Abelão aí e dar água com açúcar pros dois. Vamos ouvir o Abelão? Não. Calma, chega! Vamos ouvir o Abel Braga aí, que o Abelão ontem falou um monte de coisa legal, citou o Jürgen Klopp, foi uma entrevista bacana demais. Agora eu queria ver o que o Abelão, eu queria perguntar pro Abelão, na hora que o Vitinho perdeu aquele gol, o que ele falou? Na hora do... Porque no dia que eu entrevistei... Do Vitinho, a reação dele foi mais tranquila, tem a imagem. O Gabriel deixou ele mais maluco. Logo com um minuto, ele ficou incontrolado. Você lembra aquela vez, você lembra quando a gente fazia o Boa Noite Fox, que o Tite foi lá e perguntei, quando o Romarinho fez aquele gol na Bomboneira, o que você falou? Você lembra? Ele falou? Palavrão. Mas era ao vivo. Vamos pro... Ouviu o Abel? o palavrão que ele falou? PQP. Não, primeiro ele falou, chuta Romarinho! Vamos ouvir o Abelão. Essa partida ela fica memorável para nós, porque nós tivemos a consciência do grau de sofrimento que foi, que nós mesmos criamos. Nós não precisávamos ter sofrido tanto. Mas, voltando a algum tempo atrás aí, é aquilo que eu disse, é uma equipe que está conseguindo resultados pelo sacrifício de superação. Esses atletas, eles querem criar um momento novo. E eles estão, acima de tudo, além da capacidade individual, técnica que eles têm, eles estão querendo criar isso com alma. Então, é um jogo, foi uma classificação que emocionou a todos e, com certeza, deixou a nação extremamente orgulhosa. Imagine, depois desse primeiro tempo, aí ficando com o jogador a menos, se não classifica. Quem é o responsável? Eu estou te perguntando agora. Treinador, né? Na final da Champions League, por muito mérito, vai acontecer uma final com um treinador que está 4 anos num clube e não ganhou nada, com outro que está 5 e não ganhou nada. E chegaram numa final de Champions League.
Copa explicou muito bem o que é o futebol brasileiro. Não sei te falar se a gente vai querer aquele segundo tempo de uma alma até fora daquilo que acha que um atleta, que um ser humano pode dar. Eles conseguiram dar mais, ou o primeiro tempo brilhante. Tomara que a gente repita sempre o primeiro tempo brilhante, como foi, e não perca tantos gols. É isso, Pascoalzito? Exatamente. Primeiro tempo resumiu bem? Foi brilhante. Foi brilhante. O Abel ele estava até emocionado, ele saiu emocionado do vestiário. Pascoal, essa emoção, desculpa te interromper, essa emoção do Abel mostra como era difícil se classificar lá. Não, e a tensão dele. A tensão de um jogo desse, enfrentar o Peñarol no Uruguai, precisando não podendo perder, acabou não podendo mesmo, porque a LDU, no fim das contas, demorou, né? A LDU fez só no segundo tempo. Então, o alívio, a emoção, isso tudo... Foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. O Pará foi expulso, saiu o gol da LDU. Fim de jogo já. 19 minutos o Pará foi expulso. Aí, quer dizer, o Flamengo tinha meia hora para suportar o que era previsto, né? Era uma previsível pressão do Peñarol. Mas o Flamengo jogou tão bem que mesmo assim, né? A emoção dele, mesmo depois da expulsão do Pará, não sofreu calor nenhum. Não sofreu calor nenhum. E digo mais, pra quem falar, posse de bola, Peñarol, não, mas é que aquela posse de bola sem produtividade. Exato, não criou nada. O Flamengo, ele teve aquele risco calculado. E outra, o Flamengo, ele dominou a partida desde o começo até o final do jogo. Fato, pra quem viu o jogo, viu isso. E com relação até à própria torcida, que muitas vezes é elogiada no Uruguai, torcida extremamente apática, cara. A torcida do Flamengo, em determinado momento do jogo, lá tava cantando e só dava pra ouvir os caras. Eu sigo uns 600 torcedores, uns perfis do Peñarol. É engraçado como o... Por quê? Oi? Ele gosta. Eu sigo do Nacional também. Por quê? Eu me interesso pelo futebol. Mas por quê? Ele gosta. Eu tenho que explicar pra você agora. Deixa ele gostar, não dá satisfação pra por quê? De curiosidade. Eu perfis bem hot também. Você quer que eu explique por quê? Quero. Olha. Claro. Aí o discurso é o mesmo que eu já li aqui no Brasil de alguns torcedores de times de massa, né? Como o Corinthians, às vezes, ou o Flamengo. Em alguns jogos que o Flamengo perde, ou o Corinthians perde, sabe que alguns torcedores reclamam da apatia da torcida. E reclamam que, tá vendo, essa torcida mudou, não sei o quê, bababá, o ingresso está muito caro, aquelas coisas, mesmo discurso. E ontem à noite, os caras que eu sigo aqui da torcida do Peñarol tiveram essa mesma impressão. Que a torcida do Peñarol nunca foi tão apática, que os ingressos estão muito caros, que tiraram os caras que costumam torcer. Mas você tem que mandar direct pros caras lá, pra parar de fazer imitar macaco e ofensa racista. Não, isso é horrível. Mas manda pra eles lá. Ô Benja, não são meus amigos, são perfis que eu sigo só. Eu já falei, eu defendo, por exemplo, que a Conmebol hoje exclua o Peñarol das próximas 5 Libertadores. Não, o Peñarol está classificado para a Sul-Americana. Defendo que exclua também. Defendia que tivesse excluído o Nacional, quando aconteceu no jogo contra o Chapecoense? Não. Chapecoense. O cara fazendo o sinal de macaco, defendo que se exclua o Independiente. Isso era para ser expulso. Esse é o lance final, ele foi expulso. Foi expulso. Ah, foi expulso. O Gonçalves foi expulso. Mas foi o último lance. Defendo isso mesmo. É daí que termina o jogo, eu acho que a apatia da torcida da torcida do Peñarol também tem a ver, mano, com o futebol que o Flamengo estava mostrando. Então, mas é que tá, Flavinho. O torcedor no estádio percebe quando o seu time não vai fazer nada. Entendeu? Mas quantos jogos você já viu, por exemplo, o Boca sendo amassado, inclusive dentro da própria bomboneira, por adversários, e a torcida do Boca não para de cantar, cara. Porque o torcedor, nesse momento... O Peñarol foi um vexame. Então, mas é aí que o torcedor precisa realmente se inflamar. Porque a partir do momento que ele só começa a cantar quando o time tá dando show, aí não precisa, porque é fácil. Agora, a partir do momento que o seu time está sendo amassado com A maiúsculo, é a hora do torcedor impor, talvez, ali, chamar para si a responsabilidade e começar a inflamar o estádio. É por isso que os americanos levam cartaz e ensinam como é que... Agora grita. Agora não sei o quê. Até porque se deixar na mão dos caras do torcedor, é um problema. É um problema, tem que levantar. Defense, loud. O torcedor é sábio. Mas outra coisa, só para dizer, o Abel, para mim, estava emocionado nessa época, porque ele sabia que ele corria risco de perder o emprego. O Abel? Claro que sim. Ele sabia. Ele estava emocionado porque ele falou, você vê, os caras eram a alma. Eu vou falar um negócio pra você. Imagina o seguinte, o Landim estava lá. Eu vou falar um negócio pra você. A informação que eu tinha, eu falei essa aqui há semanas. Eu falei que não sequer se cogitava a demissão do Abel. Se perde, veja.
Se perde. Bom, eu tô dando uma informação que eu tinha. Claro, eu falei, e se perder? Mas a pressão não, chegou no Abel, ô Benja. Não, pressão. Chegou. Chega Pascoal, no cara. Ô, Pascoal. Ele sente. Pascoal, o treinador do Flamengo. Esse treinador tem pressão do. Se o Flamengo perder sábado, o Abel é uma porcaria. O Abel ser demitido não vai mudar a vida dele, do ponto de vista financeiro. A pressão dele, que ele mesmo sentia, é a questão, poxa, não deu certo. Isso é a pressão dele. Exato, fracassei. A cobrança pessoal. Exato. Ele não tá. Nossa, eu vou ser demitido, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou pagar a escola dos meus netos? Vou botar comida em casa? Isso pra ele não vai mudar nada. Mas ele é um profissional vencedor. O perfil dele é esse. Embora não esteja trabalhando bem ultimamente, é esse. Caramba, não deu certo de novo. Mas essa pressão. A gente tá falando coisas diferentes. A cobrança pessoal é óbvio que tem. O cara pô um time desse. Ele estava medroso, ele não estava com medo de ser demitido. Sim, a cobrança pessoal, sim. Eu estou falando que a informação. Existe a versão do Flamengo. Eu estou falando da informação. Existe a minha versão. Eu estou falando da informação que eu tinha. Eu falei aqui, perguntei para uma pessoa lá. Se perder, cai? Não. Sequer se cogita a demissão do Abel. Falei aqui a semana. Mesmo se tivesse perdido. Agora, ô lindo, uruguaio. Sou eu, pode falar. Olha aqui, a criatividade dos nossos telespectadores. Marçal Amaral. Marçal era o zagueiro que... Benja! Vai, tem um monte de jogo pra falar. Depois que o Flávio Gomes começou a torcer pelo Flamengo, o time melhorou. Agora estão pensando em fazer até uma homenagem. Tem a Flamanguaça, a Flá Chopp, a Flá Cachaça. E aí, meus amigos? Gomes. Não, Flá Vinho. Olha aqui. É uma criatividade. É sensacional, porque tem a Flamanguaça, a Flá Chopp e agora eles vão criar a Flá Vinho. Mudou. Marçal Amaral, muito bom o seu tweet. E aqueles velhos costumes de Libertadores também aconteceu lá no Uruguai. A noite foi, a madruga foi de foguetório. Do jogo. Você não veio ontem. Já passou? Já mostramos. Já mostrou essas imagens. Tava flanando em Fortaleza. Ontem a gente tava fazendo um programa aqui. Tava o quê? Flanando. E a gente tava falando desses assuntos. E a gente rachando aqui trabalhar. E você lá na praia. Na praia. É água de coco. Água de coco. Lagosta. Bom, do papo com o Rogério. O Rogério te deu uma moral ou não? Pô, foi legal demais. Sábado vocês vão ver aqui com o beijo com o Rogério Ceni. Agora o Flamengo desembarcou. Nós temos aqui o desembarque do Flamengo, minha querida produção, para mostrar aqui. Então vamos mostrar já o desembarque do Flamengo aqui no aeroporto do Galeão. Tem até o sinal do aeroporto. Nossa, quanta gente. De madrugada, os caras. Que festa. Cara, não sei quem é. Não, produção, quero ouvir os caras falando, Mas né? não tem ninguém. Tem. Os jogadores falando. Não quero ver torcer. Diego deu entrevista. Tem. Olha lá. Voo fretado, voo só com o pessoal do Flamengo. Tinha o Leandro cantando hino, nós temos também. Muito feliz, satisfeito com o objetivo alcançado, né? Fomos ali uma missão difícil, mas estávamos confiantes que conseguiríamos nosso grande objetivo, que era a classificação. Bom, as lições, obviamente nós temos que fazer um balanço de tudo que aconteceu, mas depois de todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse grupo, com duas equipes que jogamos na altitude, tudo isso, eu acho que independente de qualquer coisa, o balanço é positivo até agora, né? O que tem que melhorar, nós vamos melhorar e chegar ainda mais forte agora para essa nova fase. Traz muita confiança, com certeza. Nós todos sabíamos do peso que tinha essa classificação, né? E da importância que tem esse torneio para o clube. Mas assim, no Flamengo, acho que nós temos que usar tudo para melhorar, é claro, mas já pensar no próximo jogo e vencer, porque nós não temos também tempo e jogos que nós podemos deixar passar. Então, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, nós temos que encarar com a mesma seriedade que encaramos a Libertadores, para que nós possamos vencer e somar pontos. Conseguimos nosso objetivo, jogo muito difícil, e graças a Deus conseguimos fazer uma grande partida, tivemos grandes oportunidades no primeiro tempo para a gente conseguir matar o jogo já, mas feliz, cara, feliz mesmo porque a equipe se dedicou ao máximo, se entregou muito e conseguimos uma classificação muito importante para nós. Quando erramos os gols e
e o jogo ia passando, depois ficamos com um a menos, ficou mais difícil, mas a gente foi consciente, em nenhum momento se desesperou, e mesmo com a menos, eles não tiveram grandes chances. Então, foi uma boa parte defensiva, onde a gente vinha nos cobrando bastante para todo mundo ajudar, para não tomar gol. E pecamos muito na finalização. Agora, no próximo jogo, já acertar isso para a gente poder ter um jogo mais tranquilo e sair vencedor. Thaís foi o desembarque dos jogadores do Flamengo aqui no aeroporto do Galeão. E na volta também foi muito legal, né? Volta quando o time ganha é uma maravilha, é festa, você não sente o tempo passar. Olha quem puxou, olha só quem puxou o hino do Flamengo lá no avião. O maior lateral direito que eu vi jogar. Tá ali, ó, vamos ver. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer pelo brilhar. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, reclamado, mais contado nos favores. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita libra, já pensou Flamengo. Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É o Leandro, hein? É o Leandro. Peixe frito. É o Leandro. O Leandro, espetacular. Conseguiu, né? O Leandro. E aí parou não. Aí deixou de ser lateral, foi jogar como zagueiro e jogou pra caramba também. O Ben, só pra lembrar, os times da Libertadores, que estão indo pra Sul-Americana, eles vão ficar no pote 1. E os times da Sul-Americana, que se avançaram na competição, vão ficar no pote 2. E a gente pode ter um Peñarol e Corinthians na próxima fase. E por falar nisso, vocês que gostam de falar... Tem que... segundo lugar, na Libertadores tem Grêmio... Vai pra um time dela. O BRT aqui, tô aqui. Agora vocês que gostam de falar que brasileiro, Libertadores é uma porcaria, dos 8 classificados, né, na classificação geral da Libertadores, dos 8, olha aqui, primeiro, Palmeiras, segundo, Cruzeiro, terceiro, o Inter... Aí quarto é o time que vocês gostam, o Cerro Porteño, quinto o que vocês gostam de Libertad, sexto Flamengo, sétimo Atlético Paranaense e Olímpia do Paraguai. Dos 8 primeiros classificados, até agora, dos 8 classificados, os 8 primeiros lugares da classificação geral, 1, 2, 3, 4, 5 são brasileiros. 6 dos 8 brasileiros passaram para um resultado. O Grêmio está em 12º na classificação geral. Anos, eu acho que e o Palmeiras é o melhor em tudo, hein? Pela qualidade de do futebol que alguns times brasileiros têm apresentado, eu vejo nesse ano a possibilidade muito grande de um brasileiro ser campeão. E detalhe, nesse pote 2 aí, até agora, o único que não é campeão da Libertadores ainda é o Emelec. O restante ali, todos os times classificados até então no pote 2 já foram campeões de Libertadores. O que mostra o peso da competição. Claro. Olha, o Alessio Tavares, o Flavinho, os uruguaios, chilenos e os argentinos não sabem perder, eles apelam. O Flamengo foi punido na Sul-Americana. E o Peñarol? O Peñarol já foi punido, inclusive, com aquela interdição da parte de trás do estádio. Ele quer punição por ano. Mas aí a punição é para expulsar o jogador. Eu não sou a Conmebol. Não, então vai dar manifestação racista. Eu teria, se eu fosse a Conmebol, eu teria eliminado vários times, vários. Até acabar com isso, entendeu? Mas diminui a competição, você não pode eliminar o Peñarol, você não pode eliminar o Grêmio, você não pode eliminar... Pode? Você pode. Não pode eliminar o Flamengo? Pode. Porque aí aí estanca. Eu vejo assim, eu acho que é a única forma. Eliminar o Corinthians, depois do que aconteceu lá em Oruro. Sim. Olha, bom, vamos pro WhatsApp, vamos lá ver as mensagens de WhatsApp, vamos dar de assunto, tem muito assunto aí. Olha lá, Pipo, olha lá, vamos lá. E aí, galera do Fox Sport Rádio, beleza, rapaziada? Muita correria aqui no trampo, não tomei café hoje, não almocei, graças a Deus aí, muito trabalho. Mas arrumei um tempinho aqui, né? Pra mandar um chupa em especial, um chupa pro nosso ante, um chupa pro nosso secador, um chupa pra aquele que é o maior paga-pau de uruguaio. Aí, Flavinho, chupa gostoso. Aí, vou te dar uma dica, hein?
O Mengão tá nas oitavas. Seca mais, cara. Seca mais que tá pouco. Chupa, Flavinho, paga pau de uruguaio. Ai, o paga-pau de uruguaio. Posso falar uma coisa? Ai. Eu não acho legal esse tipo de relação entre comentarista e torcedor. De boa. De boa. Tô sendo bem honesto. Pra quem que você tá falando isso? Esse cara aí. Por quê? E pra produção. Porque eu acho meio agressivo. Ah, para, Flavinho. Aí hoje tá o mimimi do caramba. Não tem mimimi. O cara não fez nada. O cara tá brincando. Pô, mas o que tá acontecendo com esse programa? Hoje vai ser o FSR mimimi. Não é, Benja. Ah, para, Flavinho. O cara tava chupa Flavinho. Todo mundo fala isso. Não é. O Penharol ganha. Se o Penharol ganha, se o Penharol ganha hoje, você deita e rola. Não deita e rola. Não deita e rola. Ah, para, Flavinho. Você não, vai ser o único que não tem aqui. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Não, bobo você não é, mas pra quem vai. Se o Penharol tivesse ganho hoje, você tá zoando, falando uruguaio, zoando todo mundo. Para. Vamos pro WhatsApp. Mimimi. Chupa, Flavinho. Flavinho, tem que respeitar o Flamengo. Chupa. Aqui, ó. Um abraço pra galera Flacumbi. Euclides da Cunha, bora Flamengo! Aí, não sei, você acabou de fazer. É um mantra que soa, que ecoa pelo Brasil inteiro. Os WhatsApps devem ser todos assim hoje, então é melhor não pôr mais. Ele falou que o Penharol vai classificar, ele fala que futebol uruguaio. Aí acontece isso, os caras zoam. Ô, Flavinho, já que ninguém quer fazer o programa, vou fazer eu e você hoje. Agora, o Palmeiras ontem, jogando mal, mas ganhou. E um frango do goleiro do São Lourenço. Ajudou. E é o time do Papa, que você gosta de falar. Jogou pro gasto, vai pro gasto, Pascoal. Jogou mal. Jogou nada, assim, não jogou mal. falando. Não, na minha opinião, o Palmeiras não jogou mal. Mas peraí, jogou mal. Não jogou mal. O Palmeiras jogou bem ou jogou mal? Jogou contra um time muito mal. Jogou com 3 zagueiros parados, 2 laterais. Esse foi o Herrera, a única avançada que ele deu foi nesse chute aí de fora da área, no vacilo do Felipe Melo, que ele pegou aí, e a defesa do goleiro do Palmeiras, do Everton, botando para escanteio. A única avançada que ele ruim, pelo amor de Deus. Tava ruim, o campo tava ruim. Pelo amor de Deus. Tanto que o goleiro diz que a bola quica na grama e ele acaba enganado na hora do gol do Palmeiras. Teve um pênalti a favor. Esse lance aí, eu quero perguntar pra vocês, vai ter um lance do Zé Rafael parecido com esse, que o zagueiro tá com a mão dentro da grande área, esticada, bate, o Simon disse que não foi pênalti. Pra mim foi. Pra mim é discutível. Teve um outro pênalti do Colotini, que deu um tapa na bola dentro da grande área, ou vocês não viram isso? Eu não vi. Olha a chance que o Palmeiras teve aí. O Palmeiras teve alguma chance. O Flavinho falou que não viu. Pegou um adversário muito parado atrás. O Palmeiras não jogou mal. O Flavinho falou que não viu. Do Zé Rafael lá, Pascoal, desculpa, hein? Aquele lance é pênalti, claro. Podem falar o que quiser. Óbvio que é. Óbvio que é. O Simão, ele pode ter a opinião dele, mas o jogador do Palmeiras, ele vai fazer o cruzamento e o braço do jogador do São Lourenço interrompe... Defesa, hein? Interrompe... E foi logo na sequência que ele... o gol. É a defesa que ele fez e é o gol. Ele faz uma defesa importante ali, depois ele toma um peru. Aí, ó. Não adiantou nada, né? Nada. Imagina. É mais fácil tomar um goleiro desse. Pelo menos a falha não seria dele. O cara acabou de pegar uma bola linda e toma um gol desse, rapaz. Mas que aquele pênalti aconteceu. Agora que zica, né? O Scarpa ficou 13 minutos em campo. Entrou, fez o gol e saiu machucado. Sentiu uma dor na parte posterior do joelho e deve estar agora fazendo os exames. É ligamento do joelho? Não, é na parte posterior, não é ligamento. Ele sentiu uma dor, então ele vai ser avaliado. Mas o Flamengo ontem. O Palmeiras só joga agora, quando é que volta? Só depois da Copa América, né? Na Libertadores? Só dia 24 de julho. Sim. Agora demora bastante tempo. Aí, ó. Aí ele tá caído aí. Ô, Pipo, volta pro programa, Pipo. O Palmeiras jogou bem? Jogou mal? O que você achou? Não, muito mal. Muito mal. Situação pobre de novo, longe daquilo que o Palmeiras já jogou na própria Libertadores, quando jogou com o Melgar fora, quando jogou com o Barranquilla em casa, time triangulando, time que valorizou o posse de bola com obviamente, oportunidade de gol. Ontem, de novo, limitado a bola parada, limitado a chutão, a arremesso lateral na área. Bem longe daquilo que o Palmeiras já produziu. Então, não pode ficar oscilando com esse tipo de desempenho. E o Borja? Jogou bem? Não, o Borja jogou mal. De novo? Borja jogou mal. Hein? A torcida, pelo menos dessa vez, deu moral pra ele. Não vaiou. Não, a torcida aplaudiu a substituição, a entrada do Arthur Cabral, não o Borja. O Borja, quando ele tá indo pro banco, ele dá até tchau pra torcida, porque o pessoal tá aplaudindo ele. O pessoal aplaudiu, pelo menos foi o que eu notei. A torcida aplaudiu e tal, tá tentando fazer um afago. Ele perto do banco ali, tentando fazer um afago.
ver se o lance... Precisamos ver a interpretação do nosso palmômetro. Palmômetro. Lembra disso? Tem o Silvio Santos, palmômetro. Lembra? O palmômetro tem o Silvio Santos. Eu quero ver o lance do pênalti, gente. Vamos passar aí, porque esse lance do pênalti aí tá gente dizendo que foi, gente dizendo que não foi. O Simon disse que não foi. E aqui quem dá a opinião final sou eu a respeito dessas coisas. Ah, é você? Então vamos esperar que ele vai dar o veredito final para ver se foi pênalti ou não. Eu acho que o Palmeiras, na minha visão, o Palmeiras não jogou mal, não foi um jogo ruim do Palmeiras. Pegou um adversário jogou com 5 parados atrás. Esse lance aí, ó. Esse é o lance do pênalti. Não pode? A regra não permite? Permite, mas... Aí não, porque achei que a regra tinha mudado. Vê se foi pênalti aí, Benjamin, vê se foi pênalti. Claro que foi. Pênalti, claro, gente. Claro que foi. É aquele lance, Benjamin, que o cara, mesmo ele não tendo a intenção, ele assume o risco, cara. Na hora que ele dá esse carrinho aí, imagine lá, por exemplo, um jogador do Palmeiras na marca do pênalti sozinho. O Zé Rafael chega na linha de fundo, ele dá esse cruzamento, o cara tenta interceptar com o carrinho. Óbvio que ele não teve a intenção de colocar o braço na bola, mas ele interrompe a passagem da bola. Mas tem mais um, tem mais um lance. Tem o do Colotini dentro da grande área também. Tem mais um, esse é um. Foi pênalti, mano? Pênalti, claro. Pascoal, foi pênalti? Claro. Sormani? Pênalti. E esse do Colotini mais pênalti ainda. Com dor no coração, pênalti. Pipo, foi pênalti? Não, o Simon explicou ontem que não foi pênalti. E esse aí do Colotini? Deixa eu ver. O que é isso, mano? Também, cara. Pode falar, eu achei esse mais até que o outro. Os dois foram. Bateu na barriga. Esse aí, deixa eu ver. Foi na barriga? Olha lá, na mão. Bateu na barriga. Aí foi na barriga. Bate primeiro na barriga e depois no braço. Então isso aí tira. Eu não tinha. Viu? Barriga eu não vi. Eu não vi bater na barriga. Bate? Bate primeiro na barriga e depois no braço. Meio que no peito ali na barriga, depois corre na mão. E aí não é, quando acontece isso, não é pênalti. Vamos ver, essa dá pra ver. Essa aí não dá pra ver porque é costas. Mas dependendo dá pra marcar, Sormani, porque não foi uma bola rápida, não foi um chute, por exemplo, que a bola bate no peito e depois escorre pro braço. Por inabilidade. Foi talvez um tipo de falta de talento, que a bola pega primeiro na barriga e depois vai pra mão. É um pênalti interpretativo, não dá pra cravar assim com 100% de certeza que também não foi pênalti. Mas o primeiro? É questão de critério da arbitragem. Mas dá pra entender quando o cara não dá também. Mas o primeiro é inquestionável, pênalti claro. O Simão explicou ontem que o jogador tinha o braço no chão e a bola bate, mas ele já tinha buscado o apoio no chão. E a bola bate, mas ele está com a mão apoiada no chão. E que, segundo ele... Não é um movimento antinatural. Não configurou um movimento antinatural. Não, é uma explicação de quem entende muito, né? Buscou apoio. Mas se for nessa ótica também. Mas ele está explicando. Mas ele está explicando uma coisa. Que o jogador, quando ele vai dar um carrinho, ele tem que colocar o braço no chão, não tem jeito de não colocar. Assim como o cara quando vai dar o carrinho, parte do movimento. Também, o braço direito dele, vamos supor, nessa jogada aí, ele tá com o esquerdo para fazer o apoio no chão, mas quem consegue dar um carrinho com o braço direito colado ao corpo? Ninguém. Então é um movimento natural. Mas aí é que tá. Se você levanta, você não joga com o braço aberto, mas com o braço no chão, para se apoiar no carro, você pode. Faz muito sentido isso. Olha, eu compreendi. O Lucas. Em função disso, eu mudo minha opinião. Para mim não foi pênalti, então. O Lucas Papazian. Ele voltou? Não, aquele é o Yuri, que é Fluminense. Esse é o Lucas Papazian. Mano, eu estava no estádio. Aplaudimos a saída do Borja e não ele, porque ele não jogou absolutamente nada. Bom, eu vi uma cena que o Borja está chegando próximo do banco de reservas e ele salta a torcida que está ali aplaudindo. Isso é um parente dele que está ali, ele... Não. Papito, não tem ninguém vaiando, pode ser que ele salta. E outra, a torcida do Palmeiras entendeu o que o Filipão tentou fazer. O Filipão tentou colocar o Borja não pela qualidade técnica, que ele não está mostrando, fato. Hoje o Arthur, em termos de qualidade, ele tem entregado muito mais do que o Borja. Mas a torcida talvez tenha entendido aí o que o Filipão propôs ali, de chamar o cara de volta para dentro do grupo, para dar uma moral pro cara e acabou aplaudindo. Mas o Scarpa entrou, mudou o time do Palmeiras. Mas ele tem condição para isso. O Scarpa, tecnicamente, mudou o time do Palmeiras. Ele é bom jogador. Se tiver uma contusão, lamentavelmente vai ter que perder mais um jogador importante. Já tem 2 jogadores importantíssimos fora. Né? E mais um como o Scarpa. Jesus. Mas tem muita gente para jogar também lá. Mas é o seguinte, a Libertadores agora só volta dia 24 de julho. Então, passar bem com o velho elétrico. Tem o brasileiro, claro, mas para encarar esse brasileiro, o Palmeiras sem elenco. Não vai. Agora, para uma Libertadores, que são jogos agora de mata-mata e tal, você precisa ter todo mundo à disposição. Aí sim o Scarpa vai fazer falta. Mas não vai fazer falta porque até lá já se recuperou. Mas aí volta um Goulart, o William, Scarpa, todo mundo pronto. O cara tá bravo pra caramba com o senhor. Não tem problema nenhum. Coisas que você fala. Deixa eu ler devagar, porque o nome dele é meio complicado. Gelto. Não, olha, vê se não tem sacanagem. Não é Gelton. Não, pior que esse não tem o N. Não é parecido com Gelton. Não, Gelto. Então, tá vendo como tem Gelto? Gelto Ranchenegan. Ranchenegan. Ele deve ser armênio.
Não, pode ser. Ian, não, mas a Armênia é Ian, não Gan. Não, é com AN. Mas não com G. Tem que terminar em Ian. Ô Benja, diga pro Pascoal que não vai doer nada se ele assumir que o Palmeiras não jogou nada. Não, o Palmeiras não jogou mal. Eu estou com o Pipinho, muito pobre de tudo o futebol do Palmeiras. Então vamos falar o seguinte, como é que é o nome dele? Gelto. 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 Não é essa. Ele não te ofendeu, Pascoal. Não, Gelto. O Palmeiras terminou a primeira fase da Libertadores da América, e o Felipe Melo falou isso ontem, não adianta nada terminar do jeito que terminou. Primeiro em tudo, melhor defesa, a defesa menos vazada, um gol só, 13 gols marcados na Libertadores, melhor ataque. E o time com o maior número de pontos se classificou em primeiro lugar. O time que tomou o menor número de gols nessa temporada entre todas as equipes brasileiras. Aí você pode contextualizar. Ou você é um cara que visa o resultado. Igual o Benjamin? Não queria citar ninguém, sabe que eu não eu não tenho problema, não sou igual o Flavinho, não. Pode chamar pessoas, ou você pode ser o cara que visa o espetáculo. E eu gosto do espetáculo. O time jogou mal ontem, ele não da campanha. Mas é o seguinte, seguidamente a campanha foi boa. Alguns torcedores acham que o time do Palmeiras deveria render melhor com o time que tem. Vale o mesmo pro Flamengo. O Flamengo deveria jogar melhor com o time que tem. O Palmeiras tem que jogar melhor com o time que tem. Só que, se você tem que analisar o comportamento, às vezes, como é que o adversário se comporta. O Roger Anzawawa Mastop. Ô, Gelson, um abração pra você. O Roger Anzawa Mastop. Por que você escolheu esse cara pra falar? Você não consegue falar sobre o nome dele? Porque o problema eu não posso privar aqui. Mas como é que chama o time que o Filipão dirigia? Era o Anzi? Jogo complicado, mas o Filipão preservou o time. Jogo importante é domingo. Domingo é Palmeiras quem, Pascoal? Palmeiras e Galo no Mineirão. E é o jogo que vale liderança de campeonato. Exatamente. O Pipinho, Clark Quente. Mas zoeira, ó. Ele fala bem já. Vai. Muito jogo pra falar. Tem muita coisa. Vai logo. O Pascoal disse que foi pênalti claro pro Palmeiras ontem, no lance do carrinho. Mas na final do Mineiro, ele disse que o Leonardo Silva não fez pênalti. Fez pênalti, sim. Os lances são iguais. Como é você que na época você falou que não foi? Falei que foi. Tem a gravação aí. Pega a gravação, por favor, para calar os críticos. Pode pegar. Eu disse que foi pênalti. O Lucas Papazian, o Pipo. Ô, Pipo, faz programa. Ele fala que o futebol do Palmeiras ontem está igual eu após o 7º dia útil. Pobre. Recebe no 5º e no 7º já tá duro. Não sei se a gente vai ouvir o Filipão depois, mas a declaração dele na coletiva foi pior ainda. Porque vocês têm que entender que o São Lourenço ficou trancado com 5, 6 jogadores atrás. Ora, se o time está trancado com 5, 6 jogadores atrás, você fica levantando bola na área, você vai consagrar justamente aquilo que eles esperam. Você fica chutando a bola na área para a bola não ultrapassar. Você tem um time retraído, defensivo, você tem que tocar a bola e quebrar essa linha dos caras com tabela, com triangulação, estimulando que seu time infiltre o volante, que chegue com o meia mais próximo da área, que o atacante venha buscar o jogo, que saia daquela função como ficou o Borja, parado o jogo inteiro ali na área, não fazendo absolutamente nada, não buscando o jogo, não se apresentando para absolutamente qualquer tipo de possibilidade de tabela. É isso que você tem que estimular, essa é a orientação para o seu time. Não a orientação de você ficar arremessando bola na área e deixar a bola rebater para o outro lado e não acontecer absolutamente nada. Mas assim, cara, a pergunta que fica é a seguinte, o treinador do Palmeiras tem repertório para tudo isso? É que tá. A gente vê que em algum Mas ele tem a melhor defesa, ele tem o melhor ataque, ele terminou em primeiro lugar. Não, a gente não está discutindo. Não, mas aí tem que discutir. O que o Facingani falou, eu acho que vale a pena a gente abordar aqui e discutir, é o seguinte, é o que a gente sempre tem discutido aqui, rendimento, produção. O Pascoal achou que o jogo foi bom. Não, achei que não foi ruim, não foi uma porcaria. Foi esplêndido. Mas de uma maneira geral, as pessoas não gostaram. Não, são coisas diferentes, aí você tem razão. Então, uma coisa é falar do jogo de ontem. Isso é uma coisa. Ruim. A outra coisa é falar o desempenho do Filipão no ano. Filipão, é isso que eu tô falando. É isso que você tem razão. Estou falando que você tem razão. O Filipão, o Palmeiras é a maior defesa do Brasil hoje. Em 25 jogos só tomou 8 gols. Terminou em primeiro lugar na Libertadores. Essa defesa do Gomes só tomou um gol, foi contra o Agora que o Palmeiras ontem jogou mal, Pascoal. Isso não jogou mal. Pra mim não jogou mal. É impossível. Pra mim não jogou mal. O que o Facingani tá falando, por exemplo, você pega um time postado atrás, o técnico reclama, o adversário, mas ele mesmo, o Palmeiras, já deve ter, não, ele mesmo, o Palmeiras não, ele mesmo, o Filipão, já deve ter feito isso em algumas ocasiões, sentindo-se na necessidade de fazer um jogo fechado, retrancado,
Mostrou o seu time lá e tem logo. Isso é do jogo. Algumas pessoas não gostam, mas é do jogo. Você pode fazer isso. É uma estratégia. É uma estratégia. Não tem no regulamento nada que não permita você fazer isso. E o que você tem que fazer quando você encontra... repertório. Você precisa de repertório. Foi o que eu perguntei pro Facincani. Aí que ele falou, ficar jogando bola de lateral e cruzamento para área, isso consagra a defesa adversária. Você pode até fazer um gol. Pode, claro que pode. Mas aí foi o que eu perguntei. Será que o Filipão tem repertório para isso? Então vamos ver o repertório ontem. Dudu começou aberto pela direita, trocou de... Que é isso? Nossa, horrível, né? Gente do céu, toma uma água, coisa nojenta, velho. Que nojenta, vai ser Pô, o cara tem pigarro, é horrível. Pigarro, não? E ele deixa uma escarradeira aqui embaixo, igual do box, que é horrível. Um dia eu vou mostrar, nojento. Ó. Deus do céu. Ele cospe igual os capial lá da fazenda dele. O Dudu começou aberto pelo lado direito, passou a jogar por dentro, o Zé Rafael trocou de posição com ele, o time só não mudou de posição, e aí o Felipe tem toda a razão, quem não mudou de posição foi o Borja. O Borja jogou sempre posicionado como primeiro atacante, jogador para definição, o chamado pivô. É uma função que o Filipão gosta. O Filipão gosta de um pivô, jogador na pequena área para disputar a bola com os zagueiros, de fazer aquela jogada presente aquela dentro da triangulação, grande área. Né? Não, jogada de centroavante, o cara presente dentro da grande área. O Borja vai perder esse gol, a bola vem nele, ó, ele tá caindo, não consegue fazer o gol. Um bom momento do time do Palmeiras. O Borja não jogou bem, mas o Zé Rafael jogou bem. Ou você vai dizer que não? Felipe Melo jogou bem. A gente não você vai dizer que não. Pode se o Scarpa jogou bem. A atuação é individual. Mas o individual do Palmeiras mostra o todo. Mostra olha aqui. O time do Palmeiras, na minha avaliação, não sei se é esse Mas caso. vocês têm que falar a respeito da contextualização que vocês usam muitas vezes aqui. O Palmeiras era líder. Espera aí pra gente ver, porque aí você vai falar, porque é justamente isso aí. Olha aqui o Pipo, mano, olha a definição, e vocês vão concordar ou não, o Felipe Melo fez um retrato do jogo e do Palmeiras, vamos ver. Nós tínhamos 3 objetivos na realidade, né? Classificar em primeiro e ser o melhor no geral. Para definirmos até a semifinal, né? Até a final definimos em casa, porque a final é o jogo único. A gente agradece a Deus por isso, o time está encorpando, a realidade é essa. Nós vimos hoje um Ajax abrindo 2-0 contra o Tottenham. E o futebol bonito do Ajax perdeu pro Tottenham. De repente, se eles tivessem mudado depois de 2-0 o sistema de jogo e parassem de fazer um futebol de repente bonito, mas um futebol tático, recuasse um pouquinho mais, porque faz parte do futebol depois que você abre, que você faz 2-0 e no placar no geral 4-0, de repente você recuar e sair no contra-ataque, eles de repente teriam passado, né? Então hoje nós fizemos 1-0, soubemos nos defender, tá sendo assim, foi assim os 23 jogos que nos sagrou campeão do Campeonato Brasileiro. A gente espera continuar nessa sequência de fazer gols e não tomar gol. Pitbull ganhou o Oscar. Nossa, o olhinho brilha, hein? Tá aí o Pitbull. Você tá ovulando. Tá aí o Pitbull. Ó, tem hora, velho. Mano, tem hora que não é feio, não. Fazer uma retranquinha pra segurar o resultado. Deixa eu perguntar um negócio aqui pro Fábio Sormani. Pera um pouquinho. Ele jantou os senhores aqui. Onde jantou, Pipo? Daqui a 10 anos, nós vamos lembrar de Palmeiras e São Lourenço, que se classificou para a segunda fase da Libertadores. Mas eu vou poder responder? Não, só perguntou pro Sormani. Então é justo. Tô falando com ele. Eu mando o Pascoal e o Pipo. Você não foi convidado pra conversa. Só para avisar o Felipe Melo, e ontem o Ajax, no segundo tempo, colocou de 3 alterações 2 defensores. E tomou. Não significa nada. Precisa ver a postura do time era outra. Não, ele colocou você mesmo fala que não é. Você mesmo fala que às vezes você mesmo falou aqui uma vez. Não, botar 3 volantes não significa que o time é retranqueiro. Precisa ver como é que eles vão lá atrás da tua. Não, mas no caso de ontem, ele colocou 2 zagueiros pra se defender. Ele não conseguiu se defender. Não conseguiu defender, não conseguiu. Porque do outro lado, o Carilli ontem não tomava. Do outro lado, o Pochettino coloca um centroavante referencial, que foi o Llorente. Ele entra com o Lamela infiltrando para dar liberdade ao Lucas e ainda põe o Davis para forçar mais. Mano Menezes não tomava essa virada. Então, Carilli não tomava. Tomaria. O Filipão não tomava. Todo mundo. Todo técnico brasileiro toma. O Ten Hag, eu concordo com você. Ele colocou 2 zagueiros, ele foi se proteger. Ele não conseguiu por quê? Porque o volume ofensivo do Liverpool foi espetacular. Do Tottenham foi espetacular.
O Lucas Moura estava iluminado. Não conseguiu se defender. O Benjamin mandou uma mensagem assim. O que adianta eu jogar bonito? O Ajax perdeu. Perdeu, mas o Tottenham jogou mais bonito ainda. Aí eu te respondi. Você não me respondeu. O quê? O Tottenham jogou mais bonito. Verdade. Então. Óbvio. Mas só um minuto. O time tá ganhando de 2-0. Eu sei, você tentou se defender. Gente, se é aqui, vocês querem derrubar treinador. Vocês iam pedir que o treinador do Ajax tem que ser mandado embora. Não íamos nada, nós não. Ô, Benja. O que nós vimos ontem. O Ajax fez essa temporada. E o que nós vimos anteontem. Mas não ganhou. É frustrante. Pra variar, o futebol holandês fica e morre na praia, infelizmente. Mas essa frase. Não, o Ajax tem 3. Tem 4 Champions League. Quantos Libertadores tem o Perol? 5. Quando foi a última? Mas a do Ajax também já faz uma cacetada. Quantos Libertadores tem o Flamengo? Uma. Mas não tô falando do Flamengo. Mas eu não tô falando do Flamengo. Veja. A gente precisa contextualizar. A mercantilização do futebol ela é muito acentuada hoje em dia. O Ajax é um time que tem um orçamento inferior da Palmeiras. Olha, o orçamento do Ajax é inferior. Palmeiras. É muito inferior do Tottenham? O do Tottenham é? Muito. Não, eu tô perguntando, não sei. Sim, muito. Muito inferior. Muito. Eu não tenho essa informação. Muito tempo ficou com 5 meses de criação. 5 meses de criação. Em cima de uma defesa com praticamente 5 zagueiros. Se você tem 5 meses de criação, mais um sexto meia que virou atacante, foi o caso do Lucas, infiltrado na área, girando de um lado para o outro para balançar a defesa. Mais o Llorente ali como centroavante, que é um cara de movimentação, aquele que jogou muito bem, inclusive, durante 4 anos. Ele foi artilheiro do Atlético Bilbao na Liga Espanhola, levou o Atlético Bilbao a uma final com o Marcelo Bielsa de Liga Europa. Então você tem esse tipo de jogador em campo que tem qualidade técnica, que tem leitura de jogo, e a mudança do treinador em deixar uma equipe com 3 zagueiros, mas um deles era o Sissoko na saída de bola mais rápida, municiando os volantes, trabalhando velocidade junto com o time do Ajax. É claro que você uma hora vai conseguir o seu desempenho. O Ajax tentou de todas as formas. Talvez a postura do Ten Hag deveria ter sido diferente. Talvez a postura do Ten Hag fosse ter colocado, inclusive, meias em campo para puxar o contra-ataque em cima desse volume da equipe do Tottenham. Agora, o marroquino lá, como é que ele chama, meu Deus? Jack. Não pode perder os gols que ele perdeu. Não pode perder. Porque se ele faz é a mesma coisa do Barcelona contra o Liverpool. É a mesma coisa. Mas aí que tá. O Barcelona contra o Liverpool, pra mim, não teve o volume ofensivo que teve o Ajax. Até porque jogou fora. Diferente. E que tinha uma vantagem também impressionante. E no primeiro jogo. E outra coisa, o time do Ajax não tem o Messi. O time do Ajax não tem o Soares. O time do Ajax não tem o Modric. Mas, ó. O Benja, mano, o Vidal, o Arthur. O que é um time de moleque, só tem dizer. A média de idade 23 anos, né? É muito baixa. Saiu aplaudido do campo? Saiu, os caras saíram. Olha, pra mim, mais uma vez. Eu quero ver o Corinthians, o Flamengo, o Cruzeiro, o São Paulo. Tá numa semifinal, jogando o São Paulo, tá na semifinal no Morumbi, ganhando 2-0 com a vantagem, toma 3-2. Você vai ser aplaudido. Não, mas a gente também não pode querer. Aconteceu isso. Não, mas a gente também não pode querer que o torcedor também tenha a mesma reação. Você vai aplaudir? 1983. Não. 1983. Não. 1985. O Sininho era o técnico do São Paulo. O São Paulo fez um jogo de mata-mata com o Grêmio no Pacaembu. Eu tava lá, tava trabalhando, tava na vista placar. Fez um jogo de mata-mata com o Grêmio no Pacaembu. Acabou, o Grêmio abriu 2-0. O São Paulo fez 2-2, o Careca jogava o Miller, Sidney, Silas, todo mundo. Foi eliminado porque precisava vencer. Repito, o Grêmio abriu 2-0, o São Paulo empatou. Saiu aplaudidíssimo do estádio. No ano seguinte, foi campeão paulista. Isso é diferente. Espetacular. Isso é diferente. Acontece. Você está perdendo de 2-0, você empata, faz de tudo e não consegue. Eu falei, você está ganhando. É frustrante. Você está com a vantagem e toma a virada. É outra coisa. Agora, graças a... Olha que legal. Ele voltou. Quem? O Lucha. O Lucha voltou. O Lucha não estreia domingo, viu? Porque o Lucha tem a inauguração da cachaçaria da cachaça dele. Já começou. Então, domingo, contra o Santos. Ele tem que se concentrar em ser jogador. Sexta tem aniversário dele, domingo tem a inauguração lá da cachaçaria dele. Isso, né? E aí ele não estreia contra o Santos no Pacaembu. Na quarta não tem inauguração. Não, ele estreia contra o Avaí. Uma partida de pôquer. Então vamos ouvir aí os melhores momentos da apresentação do Lucha. O Lucha não pode ficar. O Lucha é um personagem de futebol. Vamos ver o Lucha aí. É um grande momento poder voltar a fazer aquilo que
fiz a vida toda, que é estar dentro do futebol, desde jogador, desde 14 anos, poder viver esse ambiente, né? Que está no meu DNA, que é essa adrenalina do futebol. Se você falar que o elenco do Vasco é o melhor elenco do futebol brasileiro, eu vou estar aqui mentindo. Eu, presidente, não vou estar aqui mentindo, né? Tem pessoas que investiram muito mais. Mas não é um elenco para estar onde ele está nesse momento, e essa é a nossa proposta. O Vasco está me oferecendo essa oportunidade de eu trabalhar dentro do campo, realizar aquilo que eu quero realizar e fazer o time crescer, acreditar nesse potencial. Para isso eu estou aqui, para isso eu aceitei o convite. Eu vou. A grandeza do Vasco me permite eu pensar grande, pensar da maneira como eu sempre pensei. Eu quero me tornar um ídolo do Vasco. Como grandes jogadores que jogaram no Flamengo, se tornaram ídolo também no Vasco, jogaram no Vasco, se tornaram ídolo no Flamengo. Isso faz parte da rotina. E o Flamengo, para mim, agora ficou para trás. Nem falar do Flamengo, só vou aceitar a pergunta do Vasco. E a partir do momento em que eu começar a trabalhar, eu quero que eles lembrem do Luxemburgo, treinador do Vasco, com grandes conquistas, para me tornar um ídolo torcedor. Falar, pô, esse cara esse cara é o cara que eu confiei, e nós confiamos, veio para cá para fazer o trabalho e se tornou um ídolo do nosso equipe. Parabéns. Vai dar certo o Vanderlei Luxemburgo no Vasco? Ontem ele ficou 1h30 no ar em todas as principais emissoras de TV do país. Mas quando aqui ele no chega Fox sempre Sports, aí você já vê como é que eleva o nome do clube para onde ele vai. Como é que tá, Pascoal? Vanderlei Esse é o grande problema. Vocês ficam passando a mão na cabeça, cara. Não, eu não passo a mão na cabeça. Óbvio que passa. Eu acho que a ideia foi ótima. Mas eu também acho a ideia espetacular, Pascoal, mas só depende dele. Fazer o trabalho dele dar certo. No esporte não deu. Mas aí tem o esporte, ele tinha circunstâncias. Pascoal, circunstâncias. Quando ele chegou lá, o Vasco da Gama tem estrutura? Tem. O esporte lá dentro da região Nordeste tem dinheiro? É um time forte. Inclusive naquela época com o Diego Souza e todo mundo lá. O esporte investiu pesado. Bem, não começou, mano? Ele começou bem, mas aí que tá. Esse é o grande problema do Luxemburgo, Flavinho. Ele começa muito bem, mas no decorrer do tempo, talvez um espaço muito curto, ele começa a definhar, cara. Ele começa a declinar. Mano, vamos pensar assim. Você acha que no Vasco é uma boa depois ideia. De 2 anos fora, ele tá 2 anos fora do futebol, 1 ano e meio fora do futebol. 2017 foi o último trabalho dele no esporte. 1 ano e meio fora do futebol. 1 ano e meio fora do futebol. O cara recebe uma oportunidade no Vasco da Gama, onde ele começou como treinador junto com o professor Lopes. Aí ele imagino, talvez eu seja otimista, mas eu imagino que o Vanderlei não vai desperdiçar essa oportunidade. O Vanderlei tem muito conhecimento de futebol. Eu também acho. O Vanderlei é uma excelente figura, tá certo? O Vanderlei é um baita cara, conhece muito de futebol. É um dos melhores treinadores aí em termos de escalação, parte tática. É um cara que conhece muito. Dentro de uma partida ele consegue modificar, talvez com uma alteração, a estrutura inteira de um time. Porém, é um cara, Pascoal, que precisa realmente provar que ele consegue voltar a ser aquele velho Luxemburgo. Mas o mais não pode ser poupado disso, não? Vamos lá. Qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo? Que é esse baita cara que todo mundo conhece. Grêmio... 2012. Foi, Facinca? 2012. 2012? É pouco... É uma distância de tempo, Pascoal, muito grande para um cara que tem o talento do Luxemburgo. Se o Luxemburgo estiver realmente focado e com vontade de fazer o que ele sabe muito bem, tá na cara que será uma baita contratação para o Vasco. Mas o Vasco está apostando, Pascoal. O Vasco está apostando. Quanto tempo o Luxa ficou desempregado? Inclusive outros times da Série A não quiseram contratá-lo. Olha, o Vanderlei trabalhou 5 meses no esporte, foi demitido no dia 27 de outubro de 2017. Quanto tempo ele ficou? 5 meses. Ele foi demitido depois de uma derrota de 2-0 para o Júnior de Barranquilha, jogo de ida nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O retrospecto dele foi o seguinte: 11 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. E ele já estava também desgastado com o elenco. Alguns jogadores tinham dado declarações contra ele tinha colocado alguns jogadores para treinar separado, enfim. Houve um desgaste ali, Pascoal. Eu particularmente gostei. A ideia do Vasco é bacana. Agora precisa saber se em contrapartida o Lucha pode realmente entregar o que o Vasco está pedindo. E o contrato dele é até o fim do ano, sim. Até o fim do ano. Falei para você ontem, você falou que era 2 anos. Ontem eu recebi a informação de que era até 2020, mas ele só fez o contrato até o fim do ano. E se for possível, renovar por mais uma temporada, que aí ele disse que vai encerrar a carreira. Que ele quer encerrar a carreira, inclusive como campeão no Vasco da Gama. Eu prefiro dar esse crédito ao Vanderlei Luxemburgo porque ele já construiu. Eu prefiro dar esse crédito a ele e ter a esperança de que ele possa modificar isso aí que acontece no Vasco da Gama.
com as dificuldades que tem o Vasco, com os problemas que a gente sabe que o Vasco tem, de repente, ele pode ser o cara certo no lugar certo, na hora certa e fazer o Vasco da Gama caminhar. É o que eu imagino. É que a gente está acostumado a ver o Vanderlei dar certo. E o Vanderlei, olha, você pergunta para cada jogador que trabalhou com o Vanderlei, inclusive até os jogadores que tiveram desavenças com ele. Então você pergunta para os que brigaram com ele, até os que ele não fala. Os caras falam assim, não, o melhor que eu trabalhei foi o Vanderlei. Todo mundo fala. A gente cansou de ver o Vanderlei. O Vanderlei é aquele cara que consegue unir o futebol bonito ao futebol de resultado. Os times do Vanderlei de 98 era sacanagem. Não, onde o Vanderlei passou que ele ganhou no Cruzeiro, no Palmeiras. Só que a gente está acostumado a ver o Vanderlei trabalhar em times que tem grandes jogadores, que tem aqueles elencos robustos. O Vasco hoje é um clube que infelizmente passa por um momento difícil, não tem um elenco daqueles, a não ser que o Vanderlei, naquela coisa lá do relacionamento dele, consiga trazer aí 3, 4 jogadores. Sabe muito bem que dar o Vasco tem um aliado importante, que é o Carlos Leite, um empresário que caminha bem próximo ao Vasco da Gama. Tem jogadores, aliás, ajudou a pagar a folha de pagamento. Mentira minha? Não. Do Corinthians. No caso do Vasco também. No Vasco também? No Vasco, ele ajudou a pagar. Aquele time do Corinthians do Mano Menezes era dele. Aquele time que ele montou foi esse. Nasceu alguma coisa. E o Carlos Leite, de repente, com a chegada do Vanderlei lá, as coisas podem mudar. Sim, mas você precisa trazer jogador, você precisa pagar salário. Salário não é empresário que paga, hein, gente? Quem paga salário é clube. Isso que eu acabei de falar. Não, mas não paga. O Carlos Leite já pagou o fundo de pagamento do Corinthians e do Vasco. Não, deixa eu falar. É diferente. Não é pagar modo de falar. Tá paga e depois os caras devolvem. Agora, todo mês pagar, assumir um compromisso. Agora... Fica uma expectativa, cara. O time do Vasco também não é ruim, hein? Que é muito, não, eu não falei que é ruim. Eu não falei que é ruim. Com um trabalho bem realizado, eu acho que esse time do Vasco briga da metade da tabela pra cima. Foi o que eu falei ontem no programa. De organização, né? Eu acho também. Vamos colocar assim, do 12º lugar pra cima, o Vasco... eu tô fazendo uma pergunta, eu não me lembro do time. Aquele time do esporte era bom? Quando o Vanderlei foi? Eu não me lembro. Era bom o time? Tava o Diego Souza, tava o Magrão. Não era grande coisa. Esse time do Vasco é um bom time? Melhor do esporte. O Vanderlei consegue fazer esse time ir adiante? Ele vai ter tempo, porque vai parar a Copa América, para a Copa América. Essa é uma vantagem que ele não estreia domingo contra o Santos no Pacaembu, que é um jogo complicado, ele só estreia contra o Avaí. Eu adoro o Vanderlei, assim, mesmo. Cara de uma conversa. Bom, nós somos aqui, somos testemunhas, né? De quando sempre encontramos Vanderlei. Trabalhou com a gente aqui. Né, enfim, é uma figura louvável, das melhores de inteligência, de papo de futebol, de tudo. Agora, outras coisas têm me chamado a atenção, sabe? Com o pé atrás em relação ao Vanderlei. Ontem ele foi perguntado sobre as novidades do São Paulo do Fernando Diniz. Ironizou o Fluminense, disse que é um time que só gira, parece uma baiana de escola de samba, que fica girando em torno dele mesmo e não resolve absolutamente nada. Falou que o que o São Paulo faz, ele já fez, etc e tal. Essas conversas, sabe, que não levam a lugar algum. Que o Vanderlei teve um time que há 20, 25 anos foi revolucionário? Teve, claro que teve. O Palmeiras de 95 foi uma coisa maravilhosa. Mas jogou 6 meses só, entendeu? Os outros Palmeiras que o Vanderlei teve, de 93, 94, ficaram aqui dentro, né? Esses times não expandiram aquilo que a torcida esperava, que era de ser campeão de uma Libertadores e do mundo, por outras decisões, até às vezes por um excesso de confiança desnecessário. O próprio Corinthians do Vanderlei parou em 99 numa Libertadores, quando muita gente esperava que aquele time fosse ser campeão. Tudo bem que do outro lado tinha um Palmeiras tão forte quanto, do Filipão, inclusive, mas que tinha um certo corpo. Então, o Vanderlei também precisa observar um pouquinho mais. Né? Esse aí parou na mão do Marcos. O Vampeta e o Dinei. Mas assim, o Vanderlei tem que dar um passinho atrás em algumas questões de olhar. Que nem ontem ele foi perguntado, né, sobre o que ele refletiu nesses 2 anos, etc e tal. Sabe, fez uma brincadeira um pouco até grosseira com uma moça, né? De falar que ele ainda continua empolgado, mas com um termo um pouco mais pesado. Então, sabe? Mas o que ele falou? Não vou falar aqui. Fala, se ele falou na coletiva, eu não vi. Ele falou, continua apontado pra cima, entendeu? A gente sabe o termo que ele usa, né? O Vanderlei falou isso? Falou. Então, assim, sabe, legal, a gente acha engraçado, é do futebol, é da cultura, mas não pra uma moça, não naquele momento. Talvez eu queria ouvir do Vanderlei outros tipos de argumento. Pô, realmente, esses
2 anos aqui o futebol mudou, eu trabalhei de algumas formas aqui. Mas ele elogiou o técnico do Santos. Não é. Elogiou o trabalho. Sabe, eu acho que assim, essas coisas, ele disse que o Vanderlei vai ganhar título. Assim, com esse tipo de pensamento, o que ele está dizendo, eu concordo com a Cincana. Não é, Surmani? Não, é fazer um meia-culpa. Olha, meus últimos trabalhos não foram bons. E eu tenho consciência disso. Eu vou trabalhar agora para fazer um trabalho melhor, que frutifique, etc e tal. Era isso que muita gente estava esperando ele dizer, e ele não disse. E é isso que as pessoas cobram do Vanderlei. Humildade. Essa humildade, que muitas vezes ele não tem. Conversei com ele aqui outro dia, mostrei pro Flavinho, inclusive, a nossa conversa aqui. Eu acho que falta isso pro Vanderlei. Quando ele chegar no momento e perceber, ele olhar em retrospectiva, mas com muita humildade e ver os trabalhos recentes dele, ele pode crescer, gente, porque ele é muito inteligente. O último trabalho bom dele, pra mim, foi o Paulista de 2008 com o Palmeiras. Ele ganha do São Paulo do Adriano, uma virada histórica, etc e tal, passa por cima da Ponte Preta. Dali pra frente, sabe, foram trabalhos totalmente questionáveis. Ele teve um timaço do Grêmio na mão. Um timaço. Ele montou um tremendo time, acabou em terceiro lugar. Era um timaço. Isso, mas assim, ele fez uma Libertadores cômica. E fez uma Libertadores cômica, sabe? Classifica bem, depois eliminar de uma forma assim, sabe? Surreal. Então, assim, o Vanderlei parece que trabalha 6 meses bem e depois, quando ele precisa da afirmação no trabalho, recentemente falando, não consegue. Ele deveria assumir o Vanderlei era um cara, Santos? O Vanderlei deveria, claro. Você assina um compromisso, é a mesma coisa. Assina um contrato com uma empresa hoje, amanhã a empresa já me quer à disposição. Sabe, tem que ser assim. Eu entendo os negócios pessoais dele. É claro que ele ficou 2 anos parado, teve outro tipo de investimento na carreira. Ele tem todo o direito no que ele quiser investir. Tá mais do que certo mesmo. Tem que aplicar a grana e o cara, se tem 100, que fique com 500. Torço mesmo. Se o cara é inteligente, como ele é um cara muito inteligente, empresário dos melhores. Agora, se compromete a voltar ao futebol num Vasco em dificuldade, sabe, 2 anos parado, pô, volta de outra forma. Pô, tô aqui, ó, amanhã tô o jogo aqui, é 7 domingo, horas da manhã, tô aqui, pessoal, bora trabalhar. Contra o Santos no Pacaembu. E por que ele não vai ao jogo? Porque ele já tinha assumido alguns compromissos anteriores. E é verdade, nós sabemos o que é. O que é? Inclusive, ele tem um compromisso aí, ele mesmo falou, tá lançando uma cachaça. Sexta-feira é o aniversário dele. É uma festa que já está sendo. Mas onde que é isso? Em São Paulo. O jogo é em São Paulo também? Sim, mas ele precisa treinar o time, gente. Sim, mas gente, ele não pode chegar e pegar e sentar o time. Ele teria. Eu acho. Eu também acho. Você diria, ele pode abrir mão disso? Poderia abrir mão disso para treinar o Vasco? Acho que seria legal. Concordo com você. Acho que seria mas ele tem, não é que assim, não vou treinar porque eu vou ficar em casa fazendo qualquer outra coisa. Poxa, não, ele tem vários compromissos. Um aniversário... Muito provavelmente, quando ele negociou com o Vasco, ele falou assim, eu topo, só que domingo não dá. Sim, provavelmente, claro. Domingo não dá. Bem, eu vou assumir segunda-feira, porque é meu aniversário, sexta-feira, eu tenho compromisso. O Vanderlei, nessa entrevista, ele contou o seguinte... Ele comprou uma afiliada da Bandeirantes da Record, em Tocantins. Ele é um empresário, gente. Claro, ele é um empresário. Agora, talvez isso também... Um treinador. Sim, exato. Talvez isso também esteja atrapalhando o Vanderlei. Ele está um pouco... Disperso. Ele precisa ficar um pouco mais focado. Que é uma coisa que a gente fala há anos a respeito do Vanderlei, né? O Mano fala muito isso. O Luxemburgo, Flavinho, ele na hora que começou a declinar a carreira, foi porque ele começou a pensar no Instituto Luxemburgo, ele começou a jogar pôquer, aí ele até fala, mas não é o pôquer que me tira talvez o foco. É também, como não? Muitas vezes aí, quando você está dentro do ambiente, joga, não joga. E outra coisa, mano, só para pontuar, o Vasco joga com o Santos domingo no Pacaembu, e depois, uma semana depois, ele vai jogar contra o Avaí aqui no Rio. São Januário. É mais fácil. Tudo bem, mas não é por isso. Muito provavelmente ele escolheu pela semana cheia. Ele escolheu, olha, eu vou assumir segunda, vou ter uma semana cheia e tudo mais. Volto a dizer, eu no lugar dele, cancelaria tudo. Cancelaria tudo. Mas muito provavelmente ele negociou com os caras. Tudo bem, eu topo, mas a partir de segunda-feira.
A partir de O segunda-feira. carro-chefe da vida dele agora é o Vasco, Sormani. Por mais que tenha mas assumido eu um compromisso sei, com cachaça. mas e eu tudo também mais, acho. Ele não quer retomar a carreira? Mostra pra todo mundo, fala, ó, tô abandonando aqui, ó, eu vou deixar na mão de terceiros, vou deixar na mão da minha filha, alguém vai tocar esse projeto. Fala, agora o meu carro-chefe, o abre-alas da minha vida é o Vasco. Eu concordo com você, eu acho que ele poderia ter feito isso. Mas ele optou por segurar. Se o Vasco não quer, eu não quero. O Vasco não consegue nem contratar o treinador, Então, exatamente. vai batendo cabeça. O Vanderlei negociou com os caras? Provavelmente. Não é informação, é o que eu acho. Vou assumir segunda. Tá bom pra vocês? Tá, então beleza. Campelo, vou só na eu. Sábado e sexta eu tenho compromisso, sábado eu tenho compromisso, domingo eu vou ver o jogo lá, tá legal? Vou ver. Pô, domingo estarei no Pacaembu, vou ver o jogo. Segunda-feira o Capim balança. É comigo. Sabe o que me frustrou muito? Você já vai falar, eu preciso chamar urgente. Eu tenho um time do esporte que ele treinou aqui. Daqui a pouco, espera aí, a gente já volta nesse assunto que eu preciso chamar urgente o André Cavalcante em Londres, no palco Stamford Bridge, onde daqui a pouco vocês vão acompanhar um jogão. Faz uma bebida local. Chelsea contra o Frankfurt, valendo a vaga na final, né? Vai ser demais da Liga Europa. Inclusive, Andrezão, a final da Champions é a final inglesa, né? Liverpool e Tottenham. E podemos ter também, aqui na Liga Europa, uma final inglesa, André Cavalcante. Os ingleses estão com tudo. Benjamin Bach, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. E o Chelsea, em tese, tem uma vantagem para esse confronto com o Frankfurt, né? Se bem que isso não está valendo muito se a gente pensar nesses últimos jogos da Liga dos Campeões. Aqui na Liga Europa, o Chelsea empatou o jogo de ida na Alemanha por 1-1 com o Frankfurt. E para o jogo de hoje, precisa apenas de um empate sem gols. 0-0 já é o suficiente para o Chelsea avançar de fase. No caso de 1-1 de novo, a decisão vai para os pênaltis. E no caso de uma igualdade superior a 2-2, quem se classifica para a grande decisão nesse caso é a equipe do Eintracht Frankfurt. E do outro lado da chave, vale a gente registrar aqui, o Arsenal vai a Valência hoje também encarar o Valência. No jogo de ida, o Arsenal venceu por 3-1. Então existe sim essa boa possibilidade, até uma razoável probabilidade de Chelsea e Arsenal se enfrentarem na decisão da Liga Europa, e na Liga dos Campeões já teremos o confronto entre Liverpool e Tottenham. A gente está aqui já abrindo os portões do estádio Stamford Bridge, como manda a tradição nos canais Fox Sports, abrimos e fechamos os portões dos estádios. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Carlos Bispo passear pelo Stamford Bridge, a casa do Chelsea, com um clima bem londrino nesta quinta-feira. Hoje a máxima de 13 graus, a mínima de 7 graus. Na hora que a bola rolar, daqui 1h30, um pouquinho mais que isso, a previsão é de temperatura na casa dos 10 graus, probabilidade de chuva acima de 60% e umidade relativa do ar acima de 80%. Vocês estão vendo aí que o Stamford Bridge ainda está bastante vazio, mas daqui a pouquinho o Bispo vai chegar ali até o setor destinado a torcida visitante, a torcida do Frankfurt. Mais de 40 mil ingressos, os 40 mil ingressos que foram colocados à venda já foram esgotados, 2 mil ingressos destinados justamente a essa torcida do Frankfurt. E o que a gente tem de informação pelos torcedores alemães é que ainda veio uma galera, pelo menos mais 1.000 alemães fizeram a viagem até aqui para cair na farra, tentar fazer parte da festa ou até mesmo conseguir o ingresso de última hora. Situação complicada para o Frankfurt, para essa torcida, por conta desse empate na Alemanha, mas o técnico Adi Hütter disse ontem que a virada do Liverpool, e acredito até que a virada de ontem também do Tottenham para cima do Tottenham ontem para cima do Ajax, sirvam essas viradas de combustível para também fazer bonito aqui no Stamford Bridge. O problema, Benja e amigos do Fox Sports Rádio, é que o retrospecto não é nada favorável para o Frankfurt, porque o Chelsea jamais perdeu em casa jogando contra equipes da Bundesliga, equipes alemãs. São 8 confrontos ao longo da história do Chelsea contra times alemães. E nesses 8 confrontos, o Chelsea venceu 6 e empatou 2. Ou seja, hoje pode continuar até desse jeito, mantendo esse retrospecto, mas aí teria que ser um empate com muitos gols a partir de 2-2, como eu já expliquei para vocês. Então,
Benja e amigos, a gente já está a postos por aqui, com expectativa em torno das escalações dos jogadores brasileiros, sobretudo na equipe do Chelsea, com a presença do Davi Luiz praticamente certa, do Emerson na lateral esquerda, do Jorginho e uma dúvida, o Jorginho no meio campo, e uma dúvida com relação à situação do William, que é um cara que tem muita moral aqui, é o principal garçom da Liga Europa, são 7 assistências, 7 passes para gols que o William deu na Liga Europa, participou de todos os 13 jogos do Chelsea na competição continental, mas nas prévias para a partida de hoje contra o Frankfurt, a princípio o Maurício Sarri deve colocar o William no banco de reservas, até para ter essa opção de colocar fogo no jogo se for necessário. Daqui de Londres, da fria Londres, friozinho, garoa nesse momento, eu devolvo a bola para você, Benja, no estúdio do Fox Sports Rádio. Valeu, André Cavalcante, então acabando o Fox Sports Rádio hoje, que jogão, Chelsea Frankfurt ao vivo, valendo uma vaga para a final da Liga Europa, e no Fox Sports 2, outro grande jogo, Valência e Arsenal, primeiro jogo, o Arsenal meteu 3-1, você acompanha então, será que também teremos uma final inglesa na Liga Europa? Eu não acho que o Vamos aguardar isso aí, vamos aguardar. E se tiver, vai ser inédito, nunca um país colocou 4 times. 2 disputando a Champions, a final, e 2 disputando a final da Europa. Sensacional isso aí. É inédito. Olha só, olha só. Final vai ser em Baku. Baku? No Azerbaijão. Baku? A cidade chama Baku. Agora eu tenho o peixe. 2012. Tem o peixe. Dia 29 de maio é a final. E onde é Baku? E cu em alemão é pescoço, né? Não, francês. Qual que era a escalação do esporte? Rápido. Pode falar que tá com dor no pescoço na França, né, pastor? Olha, o time do esporte, quando foi eliminado pelo... Não pode mesclar aqui. Pelo Júnior de Barranquilla, o Júnior ganhou de 2-0. Eliminado não, é o primeiro jogo, né? O Júnior ganhou de 2-0 do esporte lá na Ilha do Retiro, os 2 gols do Ione Gonzalez, que tá jogando no Fluminense. No Fluminense. Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, o Oswaldo Henriques e o Mena. Anselmo Patrick, Rodrigo e Diego Souza. Juninho e André. O André que tá no Grêmio. Não, André, Diego Souza. O Patrick é o que tá no Internacional. Isso, qual que é o time do Vasco hoje? Vamos lá, o titular. O time do Vasco hoje é o Fernando Miguel, Castro. Pega o último jogo. Não, Sidão no gol. Não, pega o último jogo. Não, mas aí tem gente machucada. Não, tá bom, então pega o titular vai ser esse aí. Fernando Miguel, Cáceres, o Erley Castan e o Danilo Barcelos com Mineiro. Raul, Lucas Mineiro. Lucas Mineiro. Aí você tem o Bruno César que tem jogado, né? Marrone, Pikachu e Max Lopes. Não é um mau time, ruim não é. Não é excepcional, não é. Campeão do mundo. Não é um time que você vai falar assim, vai brigar pelo título. Não. Só se der uma tremenda zebra. Então, para encerrar esse assunto, vai dar certo o Vanderlei no Vasco? Depende dele, mesmo. Se ele tiver focado, se ele não tiver disperso, como a gente estava comentando aqui, tem tudo para dar certo. My Little Boy? Foi o que eu falei também, o Luxemburgo ele precisa realmente provar para ele mesmo que ele ainda é capaz de ser aquele velho Luxa. Que ele tem potencial para isso, eu acredito. Eu acho que dará certo. O Pascoal já mas sei. É o seguinte, você dá uma raquetada no cara e depois acha que dá certo. Não, mas o Pascoal, é que ele tem potencial. É por isso que eu não vou decretar que não dará certo, mas depende dele fazer dar certo. Depende de nós. Vai dar certo? Tem vontade. Sabia. Eu perguntei, já sabia a resposta. Ô, Pipo, vai dar certo? Vai, o Vasco não brigará contra o rebaixamento esse ano. Então o objetivo do Luxemburgo no Vasco é não cair? Ele disse que o primeiro momento é do jeito que está a equipe, como ele falou, sair da zona da confusão. Flavinho, dará certo, Vanderlei? Isso é essencial, isso que o Facincani falou. Dar certo é o que pro Vasco? Ser campeão? Ir para Libertadores? Se o dar certo é o Vasco não brigar o campeonato inteiro para cair, vai dar certo. Não, o Sormani acha que, por exemplo, eu também acho que ele vai brigar da parte da... Pascoal, quase beirando a primeira parte. 11º, 12º, se dá uma chance, dá uma puladinha para... Entendeu? Mas eu não acho que vai passar vergonha. Não, então o Vasco isso não tem time. Gente, o Vasco não tem time para passar vergonha. Então, não tem time para brigar pelo rebaixamento. Mas o que é melhor dar certo? do que Se o torcedor do Vasco acha que dá certo ir para Libertadores... Qual é a realidade? O Vasco está muito otimista. Acho que a realidade do Vasco é sair da zona de rebaixamento. Exatamente, não dá para beliscar alguma coisinha, 12º. Não cai. O Nestor Tetel, décimo lugar. O Nestor Tetel manda um tweet aqui. O Lucha é malandro, quer estrear em casa contra um time considerado pequeno. Em outros tempos, ele já estreava no jogo contra o Santos. Novos tempos. O Leonardo Peixoto falou, o Luxemburgo disse ontem na sua coletiva que ele estará com o elenco do Vasco domingo no Pacaembu contra o Santos e vai acompanhar o jogo.
Não, isso sim, ele falou na entrevista, ele vai estar lá, até porque ele está em São Paulo, só faltava ele não aparecer. Ele desce na casa dele e sai no Pacaembu. Se ele sair da casa dele e descer a rua, ele sai no Pacaembu, vai a pé. Só faltava ele não aparecer. Ele vai estar lá, vai estar no hotel, etc e tal. Mas isso não significa trabalho. Dirigir o clube. Isso não significa. É mais perto o Vanderlei chegar no Pacaembu do que da sua casa, Benja? Não entendi. Da casa do Vanderlei ou da sua casa é mais perto? O que é mais perto? A casa do Vanderlei no Pacaembu ou do Benja? Ou Itaquera aqui da Fox? Aqui é o BRT de só. graça, hein? Bom, vamos ouvir agora, para alegria de Flávio Gomes. Quem? Que ontem mandou 10 WhatsApp, não aguentava mais. Tá vendo? Se fosse ele, não perdia, não. Olha quem vai aparecer pelo Flavinho. Deixa eu ver. Eu tenho uma sequência pesada, mas eu já venho de uma sequência pesada, né? De decisões, de Copa do Brasil, de semifinal, de final de Campeonato Paulista, de quartas de final de Campeonato Paulista. É algo que a gente tem que lidar, né? Eu fiz questão de buscar os números do Bozelli no México, né? Só para a gente ter uma ideia de calendário. Ele em 6 anos fez 220 jogos. Isso dá uma média de 36 a 37 jogos por ano. Até a nossa parada para a Copa América vão dar 39 jogos, né? Esse mês, está faltando um mês e pouquinho para terminar para essa parada da Copa América, eu tenho 10 jogos. 10, né? Então eu não consigo fazer planejamento, eu não consigo fazer estratégia. Eu vou trabalhando no dia a dia, aquilo que o departamento médico me passa, aquilo que o departamento físico me passa, e assim eu vou esboçando o jogo. Então, eu vi muito se falar que a estratégia do Fábio está certa ou está errada, mas nesse caso não foi estratégia. Né? Quando você tem 6 jogadores no departamento médico e 2 com alto risco de te colocar em campo e te dar lesão, então eu prefiro ficar sem o jogador um jogo ou jogar menos, que foi o caso do Cleison e do Ramiro contra o Vasco, do que correr o risco e perder para 4, 5, 6 jogos, dependendo da lesão que pode acontecer, tá? Então, bem claro, e ainda bem que você fez a pergunta em cima que foi necessário e não que foi estratégia, e foi bem isso mesmo. Vou te falar, o que o Carille falou, vocês vão falar, é muleta. Não falei, eu não estou traduzindo, eu vou falar. Eu não estou traduzindo, eu estou falando, vocês vão falar que é muleta. É o Carille, não é muleta. É o mesmo idioma. É o problema do futebol brasileiro. Ele falou que o Bozelli no México jogava 37 partidas por ano e o Corinthians, como a maioria dos times aqui que estão disputando vários campeonatos, até chegar à Copa América vai jogar 39. Também 37 partidas no ano. 39 partidas. Desse Bozelli. A quantidade de jogos que tem no futebol brasileiro é uma coisa surreal. E aqui ainda tem o agravante das distâncias. Eu estava ontem lá com o Rogério Ceni em Fortaleza, o Rogério contou que depois do jogo contra o Palmeiras, a logística, a viagem para chegar em São Paulo, para Fortaleza, que teve tantas coisas, demorou 11 horas. Acontece, ele deve ter pegado. Porque tem hora que não tem. Os voos você não tem voo toda hora. Ontem para eu voltar também, eu tinha que ir para São Paulo para pegar outro voo. Eu fiz ontem Fortaleza, Rio de Janeiro em 6 horas. Em 6 horas. Mais 2 horas, você tá em Miami. Não, mano, é só você fazer o que você sabe fazer continha, amor. São 3 horas. Pera só um minuto. Rio de Janeiro, Fortaleza, são 3 horas. Tá? Eu tô falando a volta. A volta não tinha voo direto. Parou no mesmo lugar. Aí eu parei em São Paulo. Em São Paulo foi 1 hora. Trabalho no dia seguinte. Em São Paulo foi 1 hora de parada. Não tinha o voo direto. Então são 3, mais 1 são 4. Cheguei até babá, atrasou, tal. Deu 6 horas até eu chegar em casa. Então o que eu tô querendo. É a logística, é complicado. É complicado. O Brasil tem esse problema. Você vai jogar lá em Chapecó na quarta-feira e vai jogar domingo em Salvador. Gente, você faz na Europa, você faz um país para outro em 1 hora, 1 hora e meia. Aqui você vai de um estado para outro, às vezes, eu tô te falando, dependendo de onde você mora, de onde você joga. Então, eu não acho que é desculpa isso. Eu acho que o calendário. Eu acho que o calendário no Brasil deveria ser revisto, sim. Então faz o quê? Joga uma vez por semana. Faz igual atleta amador, joga só no domingo. Não é uma vez por semana, mas você tem que acertar o calendário. Por exemplo, os estaduais, quantos jogos são um time que chega na final? Tem 12 datas, Benjamin. Então, tira 12 datas já.
Mas como você não tem pré-temporada, você não tem nada. Eu não acho que é desculpa. E não é o Corinthians. Eu acho que é pra todos. Vamos lá. Eu não esqueço. Quem é que estava com a gente? Final são mais de 12. Eu não esqueço o Balsa fazendo Boa Noite Fox com a gente. Quando perguntamos para ele qual que era o que ele tinha mais se sentir dificuldade no Brasil, ele falou: o que se joga aqui é inacreditável. Mas é que tá, um cara que a Argentina ele falou que não era assim. Mas um cara que não está acostumado com tantas partidas, ele vai estranhar fato. Porém, ninguém morre de cansaço, gente. O atleta profissional, ele é condicionado a jogar no mínimo 2 vezes por semana. Antigamente jogavam de terça, quinta, sábado, domingo. Olha, tá complicado, são muitos jogos. Aí passaram para quarta e domingo ou sábado. Olha, são muitos jogos. Quando joga uma vez por semana, olha, tá desgastante. Faz o quê? Joga de 15 em 15 dias? Eu acho que as pessoas, elas precisam realmente aí parar para pensar. O atleta profissional, ele tem tudo a seu dispor. Suplementação, fisiologistas, nutricionistas, equipamentos de ponta. E antigamente, quando jogavam de terça, quinta e domingo, jogavam com uma chuteira ruim, uma bola que quando encharcava virava um tijolo, a camisa pesava 200 quilos. Mas não você que sempre fala pra mim que o mundo mudou? O mundo mudou. Mas é que tá, Benjamin, mudou. E a evolução também é constante. Então, olha, o futebol é muito físico. E o futebol hoje é muito mais físico do que antigamente. Mas é que tá, hoje o futebol é muito físico, concordo plenamente, mas tudo evoluiu, Benjamin. A suplementação faz com que a recuperação muscular seja melhor, o material de trabalho dos caras aí é muito mais leve do que era antigamente, tudo acompanhou, a evolução acompanhou. Antigamente o jogador corria 8 km por jogo, hoje corre, sei lá, 12, 15. 12. Mas chegam até a correr 15, mas hoje eles suportam essa carga. Antigamente não suportavam. O que é isso? É exercício físico, Pascoal. É a evolução da medicina em prol do esporte. Então, sua crítica ao Carille de que ele poupou o time Pascoal, contra o Vasco. Mas a questão não é poupar, ele pode poupar em alguns jogos pontuais quando o time estiver realmente muito desgastado, mas isso tem que acontecer em outubro. Pascoal, convenhamos, temos aí praticamente 3 meses corridos do ano. O futebol começou no final de janeiro, fevereiro, março, abril, tá certo? Entramos em maio agora. 13 dias de preparação. Pascoal, ele poderia ter chamado, mas não tem como, não sei o quê. Quantos times grandes também tiveram 13 dias de preparação? O São Paulo, por exemplo, foi fazer a Florida Cup. O Flamengo. E hoje, e outra, Pascoal, a preparação do São Paulo foi muito afetada justamente pela participação na Florida Cup. Foi muito mais afetada do que a preparação do Corinthians. O Corinthians não teve uma pré-temporada igual às outras? Então, pelo que eu saiba, os jogadores se apresentaram no começo de janeiro. Começaram se apresentaram no começo de janeiro. Mas se ele não trabalhou da forma como ele quis, o Corinthians não viajou, Pascoal. O Corinthians não fez essa intertemporada em outro país. Outra alegação, são 23 novos jogadores que o Corinthians agregou ao elenco. Aí que tá. O próprio Carille, ele disse o seguinte, esse é o elenco mais forte desde que eu assumi como técnico do Corinthians, isso incluindo a outra passagem também. Eu discordo disso. Em termos de qualidade, mas a frase é dele, não é minha. Sim. Ele usou essa frase para falar a respeito da qualidade do elenco. Então, Pascoal, por mais que o time possa variar, o time não é obrigado a jogar bem todas as partidas. Ainda mais um time que tem aí um acréscimo de 12, 14, 18 jogadores, como o Corinthians contratou de baseada. Mas o Corinthians ele já tem uma espinha dorsal formada. O Corinthians ele já tem uma espinha dorsal completa. Os jogadores que foram titulares no ano passado, com acréscimo de um ou outro, tá certo? Um ou outro que acabou entrando no time titular. Júnior Urso faz toda a diferença. Faz a diferença, mas não joga sempre. É um ou outro, Pascoal. O Corinthians ele tem só realmente... Só para ter como referência, você que tem aí tudo de cabeça. Pega desse ano, não porque na Europa a temporada termina agora. Então, por exemplo, esse ano aqui, de janeiro a maio, quantos jogos fez o Barcelona, o Liverpool, esses times? Dá pra ver? Vou puxar. Mas não dá pra comparar, é uma outra realidade, Benjamin. Eles não estão acostumados a fazer essa quantidade. Você tem como comparar, você tem como tirar. O que atrapalha a da Argentina, então? O que atrapalha a gente é o campeonato estadual. Se você tirar o campeonato estadual, a gente faz o mesmo número de jogos que os europeus fazem. O que atrapalha a gente aqui é o campeonato estadual. Mas eu não sou a favor de por exemplo, o México, o campeonato mexicano tem 18 times, o nosso tem 20. Eles têm 34 rodadas, nós temos 38. 4 a mais. Eles também têm lá uma Copa Mexicana. O Barcelona está na temporada completa dele, sem contar esse ano. A temporada completa do Barcelona são 62 partidas. Contando o Campeonato Espanhol. Troféu Van Gamper, jogaram aquele amistoso lá nos Estados Unidos. Se tiver chegado à final da Champions, seria 64. Seriam 63 jogos, né? Mas, ainda restam 2 jogos de Campeonato Espanhol. O Barcelona ainda tem 3 jogos de Campeonato Espanhol. Só amistosos, isso não conta. Né? Pega só os oficiais. Jogos oficiais são 62? Faltam 4 jogos para acabar a temporada do Barcelona. No total da temporada, ele faria 64 jogos se chegasse a 4 jogos. E nós, no Brasil... Chega quase em 80.
É quase 80. É o campeonato estadual. É o campeonato estadual. É um pouco mais, né? Oi? São 17 datas. São 17 datas. Você falou 12? Não, eu não. Quem falou 12 aqui? São 16 datas. Não, o estadual são 18 datas. 18 Se datas. chegar à final. Chegar à final. Final, claro. O Corinthians chegou, o São Paulo também. Mas você imagina, estadual, é que os Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, como você vai falar, mano, que não tem diferença? Claro que tem diferença. Como não tem diferença? Claro que tem diferença. Disse o Barcelona... 64 jogos do Barcelona. Se o Corinthians fizer todos, vamos fazer essa conta rápida. Um time grande de São Paulo. Não, pega ó, 38 jogos do brasileiro. Pega o Palmeiras, 38 jogos do 18 do estadual. Já deu 56. Mas não... Fora Libertadores. Sul-Americana o Corinthians tem? Fora Libertadores. O Corinthians está disputando Sul-Americana e Copa do Brasil. O Barcelona esse ano fez 32 partidas. Esse ano 32. Se vocês utilizarem o argumento... Vai terminar a Copa América em 39. Vocês estão falando de 80 jogos, mas isso é no final do ano. Se você usar esse argumento aí em setembro, outubro, ok. Com 3 meses de ano, na boa, cara. Falar que o time está desgastado, olha, não podemos, é inadmissível jogarmos tanto. Para, Pascoal, para. Isso daí chama-se muleta. Muleta. É muito fácil o time jogar mal. Mas é você que sempre fala daquele negócio de secar, que hoje não sei o quê. Mas é que tá, Benjamin, é que eu tô falando. É no começo, cara. O cara que vai correr a São Silvestre, se ele chega na gente, o Mano tá falando. Pois é. Mas tem liga um papo paralelo aí. Copa do Rio. Mas se você tem, por exemplo, uma São Silvestre, você fala, no final da prova eu tô cansado, entende-se, Benjamin. O cara não pode estar cansado na Avenida Paulista, cara. Na largada, não dá. Não dá. É inadmissível. O atleta profissional, ele precisa realmente treinar mais. Mas aí o próprio Carille falou que ele programou errado. Não, ele admitiu. Com relação ao rodízio. Então, os caras são cansados por causa disso. Mas, ô Sormani, eu repito aqui, tem times aí que já fizeram tantas partidas quanto o Corinthians no ano e já tem um rendimento melhor. Por mais que o Corinthians tenha dito, olha, por exemplo, ele vai alegar o quê? Cansaço contra o Avenida? Ele vai alegar cansaço contra o Ferroviário na Copa do Brasil? Era começo de temporada. E o Corinthians estava jogando tão mal quanto. E é por isso que eu falo. Falar hoje de cansaço, Pascoal, eu particularmente não concordo. Eu acho que o Corinthians está jogando mal e o Carille já assumiu isso em algumas oportunidades, mas ele não pode usar como justificativa o preparo físico. Olha, eu acho que em 3 meses, em 4 meses, 39 jogos não é muita coisa? Não acho. Não, peraí. Não acho. Peraí, não. Vai terminar até a Copa América 39. 39 até a Copa América vai dar 39. Quantos meses que você falou? 3? Não, janeiro você não conta. Tá, fevereiro, março. Eu acho que tá errado essa conta, hein? O campeonato pode ser 18. 18. Ele fez 3 jogos no Campeonato Brasileiro. 21. Tem 21. São 9 rodadas do Brasileirão pra parar. Pra parar então. 18 com 9. 27. Vai 27. Mais Libertadores. Sul-Americana dá 29. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Vai dar 30 aí? 4, é isso que ele falou? 34 jogos? Acho que 36. O Barcelona no ano 32. Copa do Brasil você não pode levar o ano. Você tem que levar a temporada. Ano, 2019. Mas eu sei, mas é a temporada. Você tem que levar em consideração. Ele está falando do ano. Ele está falando do ano porque o nosso ano é assim. O deles é assado. Nós temos que comparar coisas iguais. Não, tudo bem. Então a gente tem que fazer o seguinte. Até a metade do ano, o Corinthians vai fazer quantos jogos? 39. Até dezembro, quantos jogos fez o Barcelona? Então, peraí, mas aí você precisa começar também a contar o Barcelona do meio do ano até dezembro. Não é até dezembro, é por temporada. Eu sei. É do meio do ano passado até o meio do ano de agora. Eu sei, mas nós estamos discutindo o seguinte, o Carille está se referindo à meia temporada brasileira, tá certo? Então, vamos chegar na meia temporada. Porque ele não se baseou na Europa. 2019 para o Barcelona, de janeiro de 2019 até agora, também é meia temporada. Não. Barcelona 30. Agora tem menos jogos. No começo tem mais jogos. Você tem que pegar o começo e não agora. Você tem que pegar o começo da temporada do Barcelona. Isso. O primeiro semestre do Barcelona, ele fez 25 jogos oficiais, mais 5 de pré-temporada. Não, eu não estou falando de jogo oficial. Bom, então foram 25. Então, é o estadual. Tá vendo? Aqui na verdade, a gente tá dando volta. A diferença é o estadual. Dos grandes times da Europa e para os grandes times do Brasil, que são os times que disputam mais torneios, né? É o estadual. Mas tem o lado também da logística. Gente, é diferente lá. Aqui o Brasil é um país gigante demais, cara. Tô falando, se você vai jogar domingo contra o Grêmio em Porto Alegre. Bem, já, se você e os times que estão em São Paulo ainda são mais favorecidos. Benjamin, mas porque São Paulo hoje você tem voo para tudo que é lugar a toda hora. Quem está em Chapecó não tem, quem está em Belo Horizonte não tem, quem está em Fortaleza não tem. Então, é complicado, cara. Se você acabar com o estadual,
que seria maravilhoso e você transformar o estadual em séries regionais, nacionais, ou seja, né, você fazer a série E, F, G, H e você regionalizar as equipes obviamente, pela proximidade geográfica, para não ter essa distância, e aí no final você encontra os 4 melhores, ele sobe, é um papo para um outro momento, que eu já defendo há muito tempo. Você obviamente diminui esse tipo de data e aí essa logística acaba, né? Você não tem mais a muleta. Por quê? Porque aí os times de série C, o Campeonato Brasileiro continua viajando para Fortaleza, continua viajando. Meu Deus, deixa eu terminar, pelo amor de Cristo, cara. Vai viajar do mesmo jeito? Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Pô, se você no Campeonato Brasileiro... Pascoal, eu sou burro aqui pra todo mundo. Eu não viajar pra Fortaleza? Eu sou burro. Você não viaja pra Fortaleza? Eu não vou... Não dá mais pra falar. Não dá mais pra falar aqui, eu cansei. Ué, você tem logística pra todo canto. Só ninguém pode te interromper e falar que você tá dizendo uma coisa. Posso terminar? Você fala depois. Ué, tem logística. Se você tem uma semana inteira pra trabalhar, você pode viajar, por exemplo, na quinta-feira pro jogo do domingo. Se você tiver um jogo por semana, você tem uma logística inteira. Mas você não tem no Brasil, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores da América, você não tem. É impossível. É claro que é impossível, porque isso não existe. Existe. É uma utopia. Existe, não é utopia. Não existe. Bom, tá bom. Não existe. Chega. Tem Libertadores, tem Campeonato Sul-Americano, tem Campeonato da Copa do Brasil. Eles também têm logística fora. Todo mundo viaja fora. Da Libertadores vai jogar quarta-feira contra o Corinthians. Todo mundo viaja fora. Às vezes tem jogo na Europa que o cara vai jogar na Ucrânia. A verdade não é sua. O cara vai jogar na Rússia. A verdade não é só sua. Não é questão de verdade. Não são verdadeiras. Não é questão de minha teoria, é questão que dá pra fazer. Não dá pra fazer, é ilógico, é irreal. Um país como esse, que não tem rota de aviação, os voos são interrompidos toda hora, tem uma companhia aérea Você viaja um dia antes, você tem uma semana pra trabalhar, você viaja um dia antes, você atrela o calendário. Então explica a sua lógica aí, qual que é? Você sabe qual seria a solução? E eu vou falar um negócio que é utópico. Mas eu acho que vai chegar uma hora que os clubes, alguns, tem que comprar aviões. Igual alguns têm. Não tô falando comprar avião, você pode comprar modo de falar. Se você tem. Né? Porque. Ô, Pipo, você pode fazer aí, talvez, aí uma parceria, coloca um patrocínio na camisa. Ô, Pipo, não, mas é diferente, você cai no mesmo problema. Você precisa ter o avião à sua disposição. É outro custo, é outra história. Você levanta a bola que você quer, mas a seleção brasileira usa quantas vezes, mano? Então, mas aí que tá. Aqui você tem toda semana. Existe um avião que é deslocado somente pra ela. Sim, mas é uma vez ou outra. A empresa pode organizar com relação. Não dá, mano. Aqui você tem vários clubes. As empresas trabalham Ô, Pipo, o que se discute aqui, uma que não se joga uma vez por semana. Impossível. É impossível. Se joga duas vezes. Ele estava dando uma ideia. Ele estava dando. O problema é a distância aqui no Brasil, Pipo. Não, o que o Facigan estava falando é o seguinte: ele estava dando uma ideia. Poderia regionalizar os campeonatos estaduais, de modo que os times tivessem uma semana cheia e pudessem viajar. É isso que ele estava falando? Mas não dá pra você fazer isso. Se o ano tem 52 semanas e o brasileiro tem 38 datas, eu acho que no mínimo você pode jogar o brasileiro uma vez por semana. Você vai atrelar com uma Copa do Brasil aqui a colar, com menos jogos, com as equipes participando lá na frente. Então você está entendendo o que a gente falou, tem que mudar o calendário. É claro que sim, mas é óbvio que sim, mas não tem a dúvida. Mas isso não vai acontecer nunca. É lógico que tem que mudar o calendário, você tem que acabar com lutar para isso. Você tem que transformar o campeonato estadual, você tem que acabar com os estaduais e dar um ano para os times do interior, para os times de outras praças trabalharem em campeonatos nacionais de uma forma regionalizada. Vocês colocam eles em séries F, G, H, I, J, K, sei lá, quantas letras forem necessárias. Eles jogando entre si ali, próximos. E aí, a partir do momento que o ano... um pouco assim, né? A sua ideia é regionalizada. Já é melhor, claro, já é regionalizada. Por isso que é um campeonato legal. Apesar de muita gente não conhecer, mas a Série D é organizada. Olha... E aí, no final, os times se encontram. Aí você faz um final de uma data. Eu vou te falar o que é... Mas aí, na semifinal, você fala, pessoal, vai ter que viajar. Vou te falar o que é organizado. Vou te falar o que é organizado. Eu vou levantar... E vou aplaudir Lucas Moura de pé. Lucas Moura entrou ontem para a história. Lucas Moura, para você. Você entrou para a história do futebol mundial ontem. Não é fácil chegar na Europa agora, estrear e marcar. Que coisa incrível, né? O Lucas Moura entrou para a história do futebol mundial ontem, uma atuação simplesmente inacreditável. Agora, rápido para vocês, que eu tenho que chamar o intervalo. O Liverpool vem de uma classificação também surreal, incrível, absurda. O Tottenham numa classificação surreal, heróica, e com o Lucas, que é brasileiro, marcando 3 gols.
Vocês têm algum time que vocês preferem, que vocês gostarem, que vocês vão torcer? A Champions League ou tanto faz? O Liverpool vai ser campeão, né? Eu vou torcer pro Tottenham porque eu gostaria de ver o Lucas campeão da A diferença deles, não jogaram. A diferença deles no campeonato inglês, na Premier League, é de 24 pontos. O Liverpool é o segundo colocado com 94 pontos, o Tottenham é o quarto colocado com 70. A diferença é muito grande. Mas na final, você tem algum time que você gostaria de ver algum ou tanto faz pra vocês? Ah, tanto faz, eu vou curtir o jogo. Não, eu também, o dia 1º de junho em Madrid. Eu gostaria do Tottenham pra ver por causa do Lucas. Eu acho que ele merecia. O campeão por causa do Klopp. O Klopp também é uma figura... Também... Se bem que o Pochettino ganhando não é Também não é também ruim. Não é ruim. Não. Esse é o tipo do jogo que tomara que seja um jogo Tantofas? Lindo. Eu vou curtir o jogo. Mas eu achava já o Ajax mais time do que o Tottenham também. O Ajax seria uma coisa legal. Essa no bolão. O time que eu ia torcer era o Ajax. Era o Ajax. Por causa da molecada. Já quebrei a cara. Do projeto. Holanda. Mas dificilmente tem uma zebra, né, Sormani, em final de Champions League. Então, peraí. 2012 o Chelsea acabou sendo uma zebra. Se o Tottenham ganhar, por exemplo, vocês acham que aumenta a possibilidade de algum sul-americano ser campeão do mundo no final do ano ou também não? Claro que aumenta. Aí tem jogo, né? Claro que aumenta. Acho que tem jogo. Pelo menos tem jogo, porque é pau a pau. Com o Liverpool não tem? Vocês acham? Com o Liverpool não tem? O Liverpool não. É um time... Aquela vez que o São Paulo ganhou o Mundial, o Tottenham seria... Se fosse o Rogério Ceni, cara, o Tottenham seria... O Liverpool teve 3 gols anulados naquele jogo. O Liverpool atacou bem mais, o Rogério foi o cara do jogo. O Tottenham seria uma espécie de Chelsea pro Corinthians. Menos ainda, cara, menos, porque o Chelsea ainda tinha já uma projeção. Tinha um poder financeiro. Bom, vamos chamar o intervalo. E por falar em Liverpool, uma curiosidade. Porque na semana passada, quando o Messi fez aquele gol de falta, rolavam os memes na internet, nos WhatsApp, que o Rogério Ceni pegaria aquela bola, porque ele pegou aquela contra o Liverpool. E ontem, aqui com o Ben na gravação, eu perguntei pra ele, Rogério, você pegaria aquela bola do Messi? Não vai contar, né? Conta pra gente no break. Tá bom. Então nós vamos pro intervalo. Eu ia contar, o senhor não deixou. Não conta não, manda esses vagabundos assistir o programa.